Fórmula 1 2003, vivendo no limite. Notre Dame, uma ilha artificial que respira velocidade. Circuito Gilles Villeneuve, um teste para freios, pneus e motores. Grande Prêmio do Canadá. Kimi Raikkonen e Michael Schumacher, cabeça a cabeça na luta pela liderança do Mundial. Direto de Montreal, as emoções do Grande Prêmio do Canadá. Ao vivo, a partir de agora, na tela da Globo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas da ilha de Notre Dame, em Montreal, Canadá. Daqui a pouco, todas as emoções do Grande Prêmio do Canadá, mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2003. Completamente lotado, o circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, um dos mais belos panoramas da Fórmula 1, belíssima ilha de Notre Dame, coladinha na cidade de Montreal. Serviu para muitas provas dos Jogos Olímpicos disputados em Montreal, no Canadá, inclusive a raia olímpica. Vão aparecer alguns trechos dela, principalmente na parte que leva para a reta dos boxes. Ela corre paralela ali a essa reta que você está vendo aí. É realmente um lugar muito bonito, muito agradável, faz sol. Neste momento não existe a possibilidade de chuva. A temperatura é de 20 graus, a temperatura da pista está em 29 graus. A torcida da Ferrari se veste aí de forma característica, até porque a colônia italiana é muito grande na cidade de Montreal. As maiores são as colônias italianas, gregas e portuguesa. Os carros estão aí no grid. Já já nós vamos para a volta de apresentação, de aquecimento de pneus e a largada para as 70 voltas. Nós vamos ter o Ralf Schumacher largando na pole position com o Juan Pablo Montoya segundo. Olha que beleza só. A raia olímpica, algumas provas também de arco e flecha foram disputadas aí durante os Jogos de Montreal. Aí você vê todas as luzes vermelhas no ponto de partida. Portanto, o Ralf Schumacher vai largar na pole position. Ele marcou um 51.529. O Pablo Montoya larga ao lado dele, as duas Williams na primeira fila. Depois Schumacher em terceiro, Fernando Alonso em quarto, Rubens Barrichello em quinto, Marco Webber em sexto, sétimo Olivier Panis, o oitavo Jarno Trulli, o nono Cristiano da Mata, em décimo Frentzen, em décimo primeiro David Coulthard, larga mal, larga lá atrás, o Nick Heidfeld larga em décimo segundo, Antônio Pisoni em décimo terceiro, e o líder do campeonato, Kimi Raikkonen, vai largar na última posição porque não conseguiu completar a volta. Ele errou na volta de classificação ontem, não foram bem, portanto, as McLarens. Vamos ver aí. Você está vendo o Alonso vindo para o carro. E daqui a pouquinho nós voltamos em definitivo. Aí sim, vamos para os comentários de Reginaldo Leme, as primeiras informações de Pedro Massan, tudo que antecede as emoções deste Grande Prêmio do Canadá. Já já voltamos em definitivo. Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos em definitivo. Já já vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus. Aí você vai vendo uma conversa ali do Ron Dennis, diretor da McLaren, com o Pierre de Pasquier, que é o diretor da Michelin. Talvez ele esteja explicando ali pro Ron Dennis por que a Michelin foi tão melhor no Grande Prêmio de Mônaco, que foi tão pior que a Bridgestone nos treinos aqui no Grande Prêmio do Canadá. Isso é pra gente dizer o seguinte: o Rubinho vai ter um pneu novo. No set de 4 pneus, ele vai ter o dianteiro esquerdo novo, por questões de segurança. Logo que ele abriu a volta de classificação ontem, ele travou os pneus e ficou quadrado, ficou perto de uma condição de furo, o pneu dianteiro esquerdo. Então ele foi autorizado a trocar, por questão de segurança, esse pneu dianteiro esquerdo, e foi essa travada ali que comprometeu a volta dele. Aí o grid de largada, Ralf Schumacher fez um 15.529, Montoya foi o segundo, as Williams na frente, depois vem Ferrari e Renault com Schumacher e Alonso, depois Ferrari e Jaguar com Barrichello e Webber, depois Toyota e Renault com Panis e Trulli, depois Toyota e Sauber com Cristiano da Mata largando bem na nona posição e Heinz-Harald Frentzen na 10ª posição. Aí a metade do grid largado, você está vendo a imagem do Hairpin,
11º, McLaren com Coulthard, a melhor McLaren largando em 11º, por isso que estavam explicando tanto ali pro Ron Dennis. O Heidfeld com a Sauber, 12º, depois tem Jaguar e BAR, Tony Pisoni, a 13ª posição, em Villeneuve em 14º, depois vem Minardi e Jordan, 15ª posição, Verstappen, 16º, Fisichella, depois vem Jason Button e Justin Wilson, 17º para o carro da BR, 18º para o carro da Minardi, depois o Ralf Firma com a Jordan em 19º e o Raikkonen largando da última posição, os 20 carros que vão para as 70 voltas. Toda a discussão que estava estabelecida em torno da Minardi, o Paul Stoller dizendo que queria a parte dele de 8 milhões de dólares, 16 milhões de dólares da Arrows, que deveriam ser divididos entre a Minardi e a Jordan. E aquele limite, o máximo de 10 milhões de dólares para se gastar, por volta de 30 milhões de reais para a compra de motores. Eles que não estavam conseguindo comprar motor nenhum a esse preço, lote de motor a esse preço, não tinha recebido a parte dele, então ele ia melar as regras para o ano que vem. Nada como ter dinheiro, né, para resolver a situação. O Bernie Eccleston falou, então faz o seguinte, não dá para dividir esse dinheiro agora, porque tem a concordata da Arrows e tem os credores. Não pode fazer. Vou fazer o seguinte, eu te dou aqui 4 milhões de dólares, mais ou menos 12 milhões de reais. Você tapa aí o seu buraco, fica quieto e deixa o carro andar solto. Tá bom, uma crise está terminada. Já já os carros vão para a volta de aquecimento, para a volta de apresentação. Largando na primeira fila as Williams, Schumacher em terceiro, Rubinho em quinto, Reginaldo Leme. O que você espera da corrida? Ficou claro nos treinos que o Williams tirou carga aerodinâmica, andava demais nas retas e na parte de alta. O que se pode esperar da corrida? Boa tarde, amigo da Globo. Eu espero a melhor corrida do ano até este momento, porque é uma pista que proporciona isso, é uma pista que exige motor, tração e freio, que tem pontos de ultrapassagem, que tem o Schumacher lutando com uma grande chance de finalmente tomar a liderança do campeonato, isso depois de 8 corridas do ano, mas só larga em terceiro, porque tem duas Williams na primeira fila e com um aspecto muito particular da Williams. A Williams é um carro que desde Mônaco vem conseguindo treinar mais leve, ou seja, conseguir com isso melhor posição de largada, mas nem por isso parar depois das outras. Ela para praticamente na mesma volta das rivais Ferrari, McLaren e Renault. Isso porque consome menos, olha aí a classificação do campeonato, exatamente esses 4 pontos que separam o Raikkonen e o Schumacher, que o Schumacher, que você vê aí no vídeo, tem grande chance de sair dessa corrida finalmente como líder. Mas a Williams, eu dizia, larga mais leve, mas para o primeiro pit stop, no máximo 1 ou 2 voltas antes das outras. Então é a Williams a favorita da corrida, embora o Schumacher esteja aí lutando por essa vitória de qualquer forma. Vamos esperar, claro, um espetáculo fantástico do Kimi Raikkonen, porque é um piloto que líder do campeonato, está com a bola toda e larga do box. Você se lembra no Grande Prêmio da Austrália, que abriu o campeonato, nessa mesma circunstância ele largou do box, deu um show e iria vencer a corrida se não tivesse cometido um erro. E aí tudo pode acontecer, porque ultrapassagem não é problema. Largar do boxe não significa apenas largar na última posição colado no penúltimo, não. Você ainda tem um espaço que perde, porque o carro fica parado na linha de saída do boxe e ele só pode se movimentar quando por aquela linha passar o último carro do grid. E quando o último carro do grid passa naquela linha, amigo, ele já vem com muita velocidade, porque ele vem lá de trás, ele já vem enchendo o motor, enchendo marcha e jogando para frente. Então quando ele deixa a inércia, que ele sai de parado ali, o último já passa ventando fogo por ali. Então aí ele tem que buscar recuperação e você vê exatamente o Kimi Raikkonen parado ali no box, esperando que os outros 19 carros venham buscar posicionamento definitivo no grid de largada. Aí eles estão contornando o hairpin, que entrou para a história da Fórmula 1, porque diz a lenda que existia aí um acordo do Ayrton Senna com o Prost. Dizem que foi em Imola que o Senna passou o Prost pela primeira vez, numa circunstância arriscada. Aí o Prost resolveu dizer que tinha sido nessa curva do hairpin. O hairpin foi uma ultrapassagem fantástica do Ayrton Senna em cima do Prost, quando na verdade foi uma ultrapassagem arrojada, que os dois com carros iguais, com a McLaren, foi um dos pontos altos da carreira do Ayrton Senna. Aí você está vendo
ainda o trabalho ali no carro do Kimi Raikkonen. Eles aproveitam todo o momento que podem. E os carros vão chegando aí para o grid de largada. Serão 70 voltas, 4.361 metros em cada uma delas. Um total de 302 quilômetros mais 270 metros. O Raikkonen é o líder do campeonato, 48 pontos. O Schumacher tem 44. O Alonso tem 29. O Barrichello tem 27. E vem com 25 pontos o Montoya, o Coulthard e o Ralf. Os três têm 25 pontos. E tem carro no boxe aí. O Ralf Firma deve ter tido algum problema, veio para o box. É bom lembrar, o Kimi Raikkonen, você viu os mecânicos preparando ele ainda, ele pode largar em situação diferente da que ele estava no treino, exatamente por largar do box. Vamos para a largada, vamos ver o que acontece. Aí a luz vermelha acesa, sobe o giro dos motores. É sempre a tensão que antecede uma largada, eles vêm eles para a largada. Forçando a barra, Ralf, lá vem Schumacher brigar, hein? Lá vem Schumacher brigar, Montoya foi por fora, fechou a porta em cima dele. Schumacher é o terceiro, Alonso é quarto, o Rubinho quase toca no Alonso e vai perdendo a posição para Mark Webber. O Rubinho forçou, tocou ali atrás no Alonso. E com isso ele vem brigando com o Mark Webber. Frita os pneus, Rubinho. Dá um chega pra lá no Mark Webber. Recupera a quinta posição. Ralf é o primeiro, o segundo é Montoya, o terceiro é Schumacher, o quarto é Alonso. O quinto é Rubinho, o sexto é Mark Webber. O sétimo é Panis. São os sete primeiros ali na largada. Bonita a largada do Grande Prêmio do Canadá. Aí, Ralf. Você é o Alonso, vê Rubinho, vê Mark Webber. O Rubinho ganhou do Webber e ainda reclamou. Levantou o braço e reclamou. E você vê ali que o Panis vai para cima do Webber também. O Cristiano da Mata ganhou uma posição na largada em cima do Jarno Trulli. E com isso ele pula para a oitava posição. Tá ele contornando ali o hairpin. Olha a briga embolada ali atrás. E vai o Pisoni ali. E vai o Pisoni sobrando na corrida. Já deu para ele. Ali no primeiro hairpin. Antônio Pisoni está fora da prova. Aí passa o Ralf. Você está vendo aí o Ralf, Montoya, Schumacher, vai confirmar tudo aquilo que eu dizia na largada. Alonso, Barrichello, Webber, Panis, vai aparecer o Cristiano da Mata, aparece aí em oitavo. São os 8 primeiros colocados, o Trulli é o nono, depois vem o Coulthard. Trulli perdeu a posição para o Coulthard. Villeneuve, Frentzen, Jason Wilson, Verstappen, Heidfeld, Jason Button. São os 16 primeiros colocados. Até agora, Galvão, nenhuma sinalização, mas pode ter safety car, pode ter pelo menos bandeira amarela no local, porque o Pisoni ficou em posição ali estranha e perigosa. Olha aí também o Rubinho tocou, é que eu falei que ele tocou no carro. Olha, veja só que o Mark Webber está em cima do Rubinho, ele está com o aerofólio, o Pisoni vai pro box, para voltar para a corrida. Olha o Rubinho, vai ter que parar. Eu disse na largada, Rubinho tocou na traseira do carro do Alonso e com isso quase perdeu a posição. Não tinha nada que reclamar. Se ele reclamou alguma coisa, do quê? Que ele iria reclamar? Ele reclamou do Webber. Do Webber o quê? Foi pra cima dele pra passar. Ele tocou atrás do outro. O Webber foi pra cima dele. O Rubinho forçou a barra ali e tocou na traseira do carro do Alonso. O resultado tá aí, ó. Você se lembra que na largada eu dizia exatamente na largada ele vai pro box. E o Montoya rodou, perde a posição pro Webber. Aí vem junto com ele o Panis e o Cristiano da Mata vem ali atrás, modificações profundas. O primeiro colocado. Olha o Pisoni voltando do boxe ali, o Rubinho chegando agora. O primeiro colocado é o Ralf. O segundo colocado é o Schumacher. O terceiro é o Alonso. O quarto é o Webber, o quinto é o Panis e o sexto é Cristiano da Mata. São os 6 primeiros. E aí o Rubinho, tá vendo? Para voltar a perder o tempo, ele fez uma parada. Isso significa uma parada, o tempo que ele perdeu ali. Significa uma parada. Olha lá, você vê como abriu. O Pisoni, foi o momento do Pisoni quando ele toca atrás ali no Trulli. Ele bateu no Trulli. Lá na freada do hairpin, como ele tocou no Trulli. E aí você vê o Montoya rodou na frente do Schumacher. Aí passa o Alonso. Olha o Schumacher, o Alonso vem lá. Vamos ver quem é que vem pra parada aí. Aí o Trulli a gente tem que ver quem é, porque até a televisão botar que a imagem é do Trulli passa uma semana e meia. Aí o Trulli voltando, você se lembra que eu também disse que o Trulli foi tocado pelo Pisoni. O Pisoni ficou ali no hairpin, parou na volta imediata e o Trulli parou na volta seguinte. Então, confirmando aquela colocação, Ralf Schumacher, Alonso,
A quarta posição vai ser do Weber, o quinto é Montoya, o sexto é Panizzi, o sétimo é Cristiano da Mata e o oitavo é Coulthard. Olha o Coulthard chegando aí. O Coulthard se aproveitando. O Coulthard que largou apenas na 11ª posição. E o importante é que circulava ali no boxe a possibilidade, um comentário de que havia a possibilidade do Coulthard estar largando para fazer uma parada só. Isso com certeza o Kimi Räikkönen deve fazer, porque aí a McLaren podia encher o tanque do Kimi que largou do boxe. Do Coulthard não sei se haveria gasolina para isso. O consumo neste circuito é muito alto. Olha, Reginaldo, com tudo isso que aconteceu, você vai me permitir discordar de você. Vamos criar aqui uma história. Você disse que a Williams é favorita. Eu já ia dizer naquela, favorito para mim é o Schumacher. Vamos ver o que vai acontecer no final. Eu acho que o Schumacher ganha. Mas peraí, você tá votando no Schumacher depois que o Montoya já rodou. Não, achava o Schumacher no momento. Eu não queria criar. Não queria criar aquela circunstância no momento. Vamos ver o que acontece. Então vale a pena dizer o seguinte, ó, já que o Ralf está em primeiro e o Schumacher em segundo, dos pilotos em atividade, só os irmãos Schumacher já venceram no Canadá. Muito bem, você está vendo aí o Montoya, que traz atrás dele o Weber. Ele conseguiu recuperar a posição em cima do Mark Webber ali. Schumacher, Ralf, Michael Schumacher, Alonso. Olha aí o momento da ultrapassagem, ó, do Montoya em cima do Weber. E logo depois vem Panizzi e da Mata, também as Toyotas, mas deve se esperar. Vai aí muito lento ali o carro da Renault. Mas você vê que continua na frente ali andando. Aí você vê o Trulli, porque você vê que continua na frente andando ali o Alonso. A TV canadense demora para botar o crédito. Mas deu para ver que não era. Se não é a TV canadense, é a FOM que é responsável por toda a Fórmula 1. Demora do mesmo jeito. Aí você vê o Schumacher fazendo a volta mais rápida e já vai partindo para cima do Ralf Schumacher, já vai partindo para cima do irmão. Rubens Barrichello tem a 18ª posição. Aí você vai vendo o Ralf Schumacher. Eles vão pela quinta volta, completaram a quinta volta e já abriram a sexta volta. Já nós vamos ter os tempos aqui da quinta volta, completada pelo Ralf Schumacher. 1:17.380 a volta do Ralf Schumacher, 1:17.090 o tempo de Michael Schumacher. Ele vem tirando 3 décimos por volta. O Alonso vem virando 1:18.9. Só os 3 completaram a volta. Agora nesse momento já passaram também Montoya, Weber, Panizzi e da Mata. O Montoya virou 1:17.7. O Schumacher é muito mais rápido que todo mundo. Olha o comparativo. O Ralf 17.3 para 17.0, 17.3 para 16.9, 17.4 para 17.0. Já não tem mais diferença. O irmão mais velho vai para cima do irmão mais novo. E se tivesse o Montoya no caminho, ele já tinha ido para cima do Montoya. Isso significa uma reação extraordinária aí dos pneus Bridgestone, hein? Que na última corrida do Canadá a Michelin fez dobradinha e agora largou na pole e também com o segundo tempo aí no Canadá. Então, só que agora a Bridgestone, pneu seco, em pista seca, não tem a desculpa da chuva que a Bridgestone é melhor mesmo. Aí já são 6 voltas completadas, eles já vão pela volta de número 7. E o Schumacher vai em perseguição já, algumas nuvens vão se formando por ali. O Trulli faz outra parada no box. Pode até abandonar o Trulli, ele foi tocado, repito, ali pelo Pisonia. Pisonia parou, voltou. O Trulli parou, voltou e está parando de novo e a gente já vê ele se arrastando na pista. Essa última volta do Trulli foi praticamente se arrastando na pista. E olha o Schumi como vai para cima do irmão. Já ele vai chegar em condição de ultrapassagem. O Trulli vai aí chegando no box. Vai chegando o Trulli no box. A gente pode ter aí a repetição de uma extraordinária briga histórica dos dois irmãos, Ralf e Michael, na corrida de 2001, que o Ralf ficou na frente o tempo todo do Schumacher, várias tentativas de ultrapassagem, mas acabou ganhando o Ralf com o Michael Schumacher em segundo. Você viu que deschapou o pneu ali. Deschapou inteiramente o pneu do carro do Trulli. Perdeu toda a banda ali, ó. Por isso que depois ele foi andando lentamente para levar o carro pro box. E olha o Schumacher como vem aí para cima do irmão Ralf. Eles estão na volta de número 8. Agora nesse momento
completam a volta de número 7 e abrem a volta de número 8. Fritou uma vez, fritou duas vezes, já está andando no limite extremo o Ralf para tentar segurar o Schumacher. Ficou muito claro pelo treino de ontem que tinha muito menos arrasto aerodinâmico o carro da Williams. Eles fizeram um carro arriscando para ter uma velocidade muito maior do que os outros na parte segundo e terceiro trechos da pista. A partir daí, ó, depois do hairpin principalmente, eles eram muito mais rápidos do que os outros, quando se acelera muito em busca da chicane que traz para a reta do box. Portanto, a dificuldade que teve ali na freada de saída, no S de saída dos boxes, o problema que tem aí o Ralf e o Schumacher como vai pra cima dele. Vamos ver que hora que ele vai dar o bote. Ele já tá se aproximando muito e você vai com o Schumi. Você pode ver agora, no hairpin, você vê o disco de freio da Williams totalmente incandescente, ao frente sem fora. Totalmente incandescente, porque o que acontece? Eles sem asa, eles aceleram bastante nas retas, ou quase retas desse circuito, que é um circuito veloz, como é aí agora, e na hora da freada, tem carga demais para segurar. Aí você vê o Schumacher vindo para cima do Ralf, o Frentzen já parou, o Rubinho ganha uma posição com isso, é 17º colocado. Cristiano da Mata segue na 7ª posição e ele está colado no Panis, não há diferença não. A última volta do Panis foi 1:19.1 e o Cristiano virou 19.3. Vão bem as Toyotas, devem parar rápido. E o Montoya como já vem para cima do Alonso. Essa é a briga da corrida no momento. Alonso é o terceiro colocado e Juan Pablo Montoya, ou Montoya, como chamam os colombianos. Aí a briga que vale a terceira, aliás são duas brigas interessantes. Lá na frente vale uma briga pelo primeiro lugar, aí vale uma briga pelo terceiro lugar. Você viu ali o comparativo, vai pegar tráfego ali. Você tá vendo lá o Cristiano da Mata. Aí você tá vendo o Villeneuve, a BAR, o Villeneuve, piloto da casa, entrou a TV canadense e dá uma força para ele tem apenas a 9ª posição. E tem uma Minardi atrás dele, o Wilson ali na 10ª posição e o Heidfeld logo atrás dos dois. Daí o Heidfeld com a Sauber, que é o 12º colocado. O interessante é que naquela briga que a gente viu valendo o terceiro lugar, essa aí, entre Alonso e Montoya, o Montoya com a rodada e tudo, está a apenas 10 segundos da briga dos líderes, Ralf e Michael Schumacher. Quer dizer, estão na briga pela corrida de qualquer forma. Olha o Montoya coladinho no Alonso aí. Será que ele vai tentar o bote? Aí não é possível, aí não tem jeito. Ralf Schumacher, Michael Schumacher, Alonso, Montoya, Mark Webber, Panis, da Mata e Coulthard. São os 8 primeiros. Vamos ficar de olho no Cristiano da Mata. Última volta do Panis, 1:19.3. Última volta do Cristiano da Mata, 1:19.3. Eles estão andando na mesma balada. E olha o Schumacher aí brigando pela ponta. É um carro da Williams sendo pressionado e um carro da Williams pressionando. É o carro do Ralf Schumacher sendo pressionado pela Ferrari do Schumacher. E o carro da Williams, outro carro da Williams, o Montoya pressionando a Renault do Alonso. Já que é um circuito que vai... Opa, olha a rodada. Lá vem os dois aí, lá vem os dois aí. Lá vem os dois aí. Do Trulli. O Trulli não é o dia dele. Não, o Trulli estava devagar, ele rodou ali quando tentou tracionar. E você vê a ultrapassagem do Montoya. Importante ali não foi a rodada do Trulli, mas sim o bote que o Montoya vinha armando para cima do Alonso. Ele vinha armando o bote e estava na cara que ele ia dar o bote ali na freada do hairpin. Isso prova que o motor da Renault, esse novo motor da Renault, é muito forte também, porque pelo menos a Fórmula 1 considera o motor BMW o melhor da Fórmula 1 no momento. Só o Schumacher não concorda com isso, nesses dias mesmo ele dizendo que a Ferrari tem o melhor motor da Fórmula 1. E aí você vai vendo a BMW com o motor, a Williams com o motor BMW se sustentando à frente da Ferrari com o motor Ferrari, mas o motor Renault não aguentou a parada ali com o motor BMW que veio para cima dele. A ultrapassagem do Montoya em cima do Alonso. O primeiro, portanto, é o Ralf Schumacher, o segundo é o Schumacher, o terceiro é o Montoya, o quarto é o Alonso. A quinta posição é do Webber, o sexto é Panis, o sétimo é da Mata e o oitavo é Coulthard. O Mark Webber leva 1,7 de vantagem para o Panis, que está sempre perdendo em relação ao da Mata. Panis virou 19,3, da Mata virou 19,1. Agora com tráfego, Panis virou 19,8
O da Mata virou um 19-9. Eles estão na briga ali. Essa briga vale a 6ª posição dos dois. Não vão brigar, eles vão acompanhando bem o ritmo. Rubens Barrichello vai para a 16ª posição. Ele finalmente conseguiu ultrapassar o Ralf Firman. E agora ele tem 8 segundos de desvantagem para o Raikkonen. Quer dizer, não vai atacar o Raikkonen, que está na 15ª posição. Também não veio o Raikkonen com a velocidade que se esperava. O Raikkonen está ali colado atrás do Jenson Button, que está praticamente colado no Fisichella, que está praticamente colado no Verstappen. E aí para o Heidfeld, nenhuma dessas diferenças chega a 1 segundo. Ou seja, até se aproximar do Villeneuve. Olha o Coulthard aí, ó. Olha o Coulthard aí brigando com o Cristiano da Mata. Vem tomando posição. O Cristiano da Mata deu uma recolhida para não bater. Fez lado a lado com ele. O Coulthard vai tentar dar o X. Aí não tem como dar o X, que o Coulthard traz pela linha de dentro e faz a ultrapassagem. David Coulthard. Cristiano da Mata fez bem de não brigar ali, porque eles podiam se chocar e estragar a corrida dele. Verstappen no box. Estão muito bem os dois carros da Toyota. O negócio do Cristiano é realmente levar essa corrida até o fim. Ele que, é uma curiosidade, foi pole nessa pista quando corria lá na Indy. E você vê que ele dizia ontem no treino que se alguém tem atitude ousada, ninguém mais que a Toyota, dando a impressão que a Toyota vinha com menos combustível que todo mundo. Mas claro que com muito menos combustível veio a Minardi, que conseguiu colocar bem os seus carros no grid. Conseguiu o que nunca tinha conseguido. Ela conseguiu colocar o Justin Wilson na 18ª posição e o Verstappen em 15º. Daí por que o Verstappen estava largando em 15º? Com 11 voltas ele já parou para reabastecimento. Estava com pouquíssimo combustível a Minardi. Na teoria, pelas informações de ontem, a próxima equipe que deve parar é a Toyota. Porque pelo que o próprio Cristiano disse, eles vinham arriscando andar com pouco combustível, tanto que largaram bem. O Paris largou na 7ª posição e o Cristiano da Mata largou na 9ª posição, um instante só. Outro que está com o carro muito leve é o Mark Webber. O Webber conseguiu a 6ª posição no grid de largada e tem aí a 5ª posição na prova agora. Mas eles estão tão leves que você tem o Webber, o Panis está próximo dele e o Cristiano está próximo do Panis. Só que o Cristiano da Mata perdeu a posição agora para o Coulthard. O Coulthard é o 7º, o Cristiano da Mata é o 8º. Vamos às primeiras informações com Pedro Bassan. A parada do Verstappen confirma que alguns pilotos vão com a estratégia ousada de 3 pitstops nessa corrida. E há pouco nós vimos a briga do Alonso com o Montoya. Interessante é que a Renault, ainda que involuntariamente, acabou ajudando a Williams, porque a Renault participa dos testes privados na sexta de manhã e foi uma das únicas equipes a rodar com a pista seca. Portanto, através aí dos mesmos pneus até que as equipes têm, trocaram informações e a Williams acabou levando vantagem com mais informação sobre pista seca aqui no Canadá. Aí nós vamos para 13 voltas completadas, vamos para a volta de número 14. E olha quem está andando é o Montoya, viu? Fez a melhor volta da prova. Olha como está bonito aí, ó. Isso aí, essas posições todas. Vamos buscar todas essas posições para vocês ali, ó. Ali tá, puxando essa trilha o Wilson, depois Heidfeld. Olha, o Wilson, depois Heidfeld, atrás do Heidfeld. Você tem o Fisichella, atrás do Fisichella. Você vê ali o Jenson Button. E lá atrás o Raikkonen. Tá vendo? E lá atrás deles, há 3 segundos atrás, vem Rubens Barrichello. E aí o Heidfeld fazendo a ultrapassagem. Espanou tanto ali pra cima do Justin Wilson que ele vai perder a posição também pro Fisichella. Ou pelo menos vai lado a lado com o Fisichella. Tá bonito aquilo ali, viu? Aquilo ali vale 10ª posição, 11ª, 12ª, 13ª. Vai todo mundo na briga, Villeneuve vem por aí. E o Justin Wilson tomou de todo lado agora. Mas ele parecia alguém que entrou na briga sem saber com quem e apanhou de todo mundo. E aí o Villeneuve foi ficando para trás e o Rubinho também vai passando por ali. Olha o Heidfeld, olha como eles se espalharam por ali, ó. Fritou o pneu ali. É impressionante como juntou o bolo ali. E a dificuldade que o Raikkonen encontrou. Por isso ele está ainda na 13ª volta. 13ª corrida, já com 13 voltas de corrida, que foi quando ele conseguiu a ultrapassagem e foi para 13ª. E atrás vem o Rubinho tirando muito do Raikkonen. É porque o Raikkonen estava no meio daquele bolo, né? O Rubinho estava correndo sozinho. Essa última informação que eu dei, o Rubinho estava 3 segundos atrás. E o Raikkonen no meio desse bolo todo aí. Mas vamos ver agora que eles ficarem livres de trânsito. O importante é a hora que eles ficarem livres de trânsito. Porque olha, você vê que continua aí a pressão. Agora é o Coulthard que saiu, que conseguiu ultrapassagem em cima do Cristiano da Mata e já vai para cima
do Panis, tá vendo? O Panis, o Coulter e o Cristiano da Mata. E aí você vê o carro indo pro boxe, o Villeneuve que foi ficando lento naquele bolo imenso que apareceu ali, ele foi ficando para trás. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Essa pista sempre teve um grande problema de freio. O Reginaldo falou agora há pouco do freio, o desgaste de freio é muito grande. Você viu como eles tentaram ali uma atitude extrema de resfriar os discos de freios ali, jogando aquele gás que é extintor. E amigo, aquilo é um gelo extremo. Não tem nada mais gelado que aquilo. Eles tocaram ali aquilo ali em cima ali para resfriar o freio. Panis vai pro box. Panis vai pro boxe, eu dizia que a Toyota deve estar para parar já já. No momento que Panis vai pro boxe, o Ralf Schumacher é o primeiro, Schumacher é o segundo, o terceiro é Montoya, o quarto é Alonso, o quinto é Weber, o sexto é Coulter e o sétimo é Cristiano da Mata. 9.4 a parada do Panis. Ele parando aí com 15 voltas, num total de 70 voltas, vai para 3 paradas. Com isso que ele colocou de combustível, vai para 3 paradas a Toyota. Aí o Rubinho no meio do bolo. Agora que nós vamos ver, porque nesse momento, você vê lá, você tem o Ralf e o Schumacher atrás. Aí o Trulli, ó. O carro do Trulli, ele seguramente... Ó o Montoya. Mas ali vai numa boa, porque ali você perde um pouquinho a freada, você tem uma área de escape para atravessar ali. Na corrida vai numa boa. No treino você perde muito tempo. Porque se não tirar o pé, vai no muro. Não, então, mas a guia é bastante alta, a zebra é bastante alta, e aí vai no muro. Aí Schumacher, Michael Schumacher, Montoya, Alonso, Weber, Coulter e Cristiano da Mata vai para a parada. E o Schumacher tira ali a sobreviseira. Vamos ficar de olho agora no Raikkonen e no Barrichello. O Raikkonen é o 11º e o Barrichello é o 12º. O Villeneuve vai abandonando a prova. Ele já tinha parado, ele vai abandonando a prova. A volta anterior do Raikkonen é de 1:19.432. A volta do Rubinho é de 1:19.521. Eles estão andando no mesmo ritmo. Agora que eles conseguiram fugir do tráfego, do trânsito, daquele bolo que estava por ali, mas eles ainda têm o Jenson Button e o Fisichella na frente deles. Vamos com 17 voltas e o Villeneuve ainda ali dentro do carro. Ele vive o drama de não conseguir jamais. Ele consegue terminar o Grande Prêmio do Canadá. Ele que é canadense. Hoje, depois da Fórmula 1, tem Santos e São Caetano. Um grande desafio ao vivo, fazendo a festa da galera do Campeonato Brasileiro com Kleber Machado. Menos para a cidade de Santos e o interior do Rio Grande do Sul, que vão ficar com as emoções do Grenal clássico, de muita tradição no futebol brasileiro. E logo depois, Fausto Silva vem agitando o Domingão no Faustão. E o estado de Santa Catarina também vai ficar com o Grenal. O restante vai acompanhar todas as emoções de Santos e São Caetano. Aí sustentando a ponta ali o Ralf. E o Schumacher sempre acompanhando na segunda posição. A última volta do Ralf foi 1:16.910. Do Schumacher 1:16.925. A última volta do Raikkonen 1:18.333. Do Rubens Barrichello 1:17.985. Os dois, Reginaldo, o Raikkonen e o Rubinho, não conseguiram se livrar completamente, porque aí não é tráfego, não. Tráfego é quando alguém está uma volta atrás. Eles estão brigando por posições. O Raikkonen está 1 segundo e 3 atrás do Jenson Button. À frente dele tem o Fisichella, tem o Heidfeld. Eles têm que passar tudo isso. Olha a largada. Quer ver o momento em que o Rubinho vai tocar no Alonso? Ó. O Schumacher vem ali do lado, o Alonso ataca o Schumacher, o Rubinho vem se defendendo do Weber. Ali, tocou. Quase tirou o Alonso. O Weber vem por dentro. Espalhou para cima do Rubinho. A parte de dentro estava aberta. O Weber espalhou para cima do Rubinho. O Rubinho não tem para onde voltar.
Agora, o Weber só entrou ali porque o Rubinho errou no cálculo e tocou atrás do Alonso. É o que o Rubinho reclamou, tá certo. O Weber entrou no espaço que tinha que entrar. O que ele reclamou é que o Weber entrou e largou o carro demais. Quer dizer, abriu muito a curva, o Rubinho acabou passando na grama com duas rodas esquerdas na grama. Aí é o que se chama, o piloto deixou espalhar um pouco. É uma coisa nitidamente utilizada. Deixa espalhar um pouquinho. E deixa espalhar um pouquinho para cima do outro. Aí você tá vendo o Nick Heidfeld no box, trocando os pneus. Vamos pela volta de número 19. Aí vai voltando para a pista o Heidfeld. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Aí você vai vendo o Montoya indo pro box. Aí Montoya vai vindo pro box. Vai parando a primeira Williams. Vai parando a primeira Williams na volta de número 19. Eles vinham para fechar a volta de número 19. Aí o Montoya parando. Vamos ver o trabalho da Williams. Passando de 7 segundos, Mark Webber vai pro box também. Todo mundo que largou com pouco combustível vai pro box. Você vê que a parada foi muito parecida com a parada da Toyota, que foi 9.7, aí 9.6. A parada do Montoya com 19 voltas. Quantas paradas vão ser, Reginaldo? Duas paradas. Vamos ver, né, se dá duas paradas, né? Vamos ver se dá duas paradas, hein? Porque são 70 voltas, hein? Se ele parar de novo com esse mesmo número de voltas, vai parar na 38ª. E se fizer o mesmo número de voltas outra vez, da 38ª, ele vai para a 48ª, para a 57ª vão faltar 13. Então, ele saiu, ele deve ter colocado no mais ou menos 90 litros, que daria para umas 27 voltas. Ele parou com 19. Vamos ver. Vamos ver se em algum momento ele vai colocar mais. E aí o Ralf. Momento importante, né? Que o Ralf parando, o quanto o Schumacher ficar na pista agora é aquele tempo em que ele manda ver e anda o mais rápido possível para tirar essa diferença. Olha, o Schumacher está virando um 16.775, que ele estava atrás do Ralf. Ele estava atrás do Ralf virando um 16.775. É só a gente ver o tempo que o Schumacher vai andar agora nas próximas 2 voltas ou 3 voltas, quanto tempo demorar para a Ferrari parar, a gente já vai imaginar como é que ele vai voltar. A não ser que ele pegue tráfego, como ele está pegando. Vamos ficar de olho no tempo. Ele vai chegando aí para colocar a volta em cima do Firman, que é o 13º colocado. Aí perdendo tempo pode complicar tudo para a estratégia do Schumacher. Nesse momento ele ainda não chegou no Firman. Agora sim ele chega no Firman. Chegou, tirou de lado, se passar a Ferrari está pronta. Olha como ele deixa para frear. Box. E aí vai pro box. Não tivemos nem tempo de ver se ele conseguia andar. Não tivemos tempo nem de ver se ele conseguia andar. Agora é ficar um olho no peixe e um olho no gato. Agora é esperar para ver o que acontece na volta do Schumacher. Aí o Schumacher parado. Vamos ver o Ralf onde é que volta. Se o Schumacher tivesse mais uma volta, ele poderia até tentar fazer uma volta voadora. O Ralf vai indo para a reta, o Schumacher vai saindo nos boxes, ele tem limite de velocidade. E olha o Ralf passando ali, ó. Agora ele vai acelerar ali, 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 voltou na frente. E volta na frente Schumacher. Você vê que a Ferrari trabalhou em 10.6 e a Williams 8.8. Mesmo, você pode ter certeza. Porque ele se aproximava do Firman, mas ele não chegava, ele chegou, ele não perdeu tempo ali em cima do Firman. Porque quando ele chegou, ainda pegou uma beirada de vácuo ali, passou e tirou e travou os freios lá na entrada do box. Naquela volta ele deve ter feito essa diferença para poder fazer a ultrapassagem. E falar em Firman, tá ele aí, ó. Final de prova pro Firman. Rubens Barrichello nesse momento tem a 9ª posição. Raikkonen é o 8º. O primeiro é Alonso, porque não parou. Schumacher depois Ralf Schumacher, depois Coulthard em 4º, depois Montoya em 5º, Fisichella em 6º, Jenson Button vem na 7ª posição, depois vem Raikkonen, depois vem Barrichello, depois vem Mark Webber, depois Panis e da Mata.
Agora a gente tem que observar, Galvão, isso é muito interessante, é o rendimento físico. Ela tentou o pit stop, mas na saída não saiu. O rendimento do carro da Williams agora atrás. E olha, parece que ele está bem, né? Mesmo tendo menos asa que a Ferrari, está bem. Aí o Schumacher vai para fazer a ultrapassagem. Tem uma volta a mais de pneus novos ali. O Ralf Schumacher em relação ao Michael Schumacher. A briga é bonita entre os dois irmãos. 48 voltas restando. Tem tráfego, a Minardi abre para que eles possam passar. Eles vão passando, vão se mandando, vão acelerando. Emoções fortes em alta velocidade aqui na Globo. Hoje você já teve hoje. O Luiz Roberto mostrou a transmissão da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, direto de Londrina. Vitória do Nonô Figueiredo. O Nonô não tinha marcado nenhum ponto no campeonato. 4 corridas tinham sido realizadas, ele não tinha marcado nenhum ponto. Ganhou a corrida, marcou os primeiros 25. O velho, competente, genial Ingo Hoffmann foi o segundo. E assumiu, olha como passa ali raspando no muro. E assumiu a liderança do campeonato. O Chico Serra foi o terceiro e pulou para a terceira posição do campeonato. O campeonato agora tem o Ingo em primeiro, Davi Mufato em segundo, Chico Serra em terceiro, Carlos Alves em quarto, Cacá Bueno em quinto. São os 5 primeiros colocados depois de 5 etapas. Muito bonita de novo a corrida da Stock Car. A próxima será no circuito de Interlagos em São Paulo. Aí o Schumacher em primeiro, o Ralf Schumacher em segundo. Galvão. Diga, Bassan. Jacques Villeneuve saiu há pouco, teve um problema nos freios, perdeu os freios traseiros completamente. Ele que tem muitos problemas quando corre em casa, algo parecido com o que acontece com o Rubinho no Brasil. Em 8 corridas aqui no Canadá, o Jacques Villeneuve nunca venceu e das 8 abandonou 5 vezes, contando com essa. 23 voltas completadas. Jenson Button, que tinha a 6ª posição, vai para os boxes aí. Demorou para parar. Demorou para parar com o BR, tinha a 6ª posição. Vai perder essa 6ª posição. O Raikkonen vai ser 6º colocado, o Rubinho 7º. Dá até pro Weber chegar em 8º, pro Panin chegar em 9º e o Cristiano da Mata vir para a 10ª posição. Podem recuperar essas posições. O Alonso ainda não parou, o Coulthard também não. O Jenson Button faz a parada dele agora. Raikkonen também não parou. Só não pararam nessa altura o Alonso, que é o primeiro, o Coulthard, que vem na 4ª posição, o Raikkonen, que já é o 6º colocado, o Rubinho é o 7º colocado. Não parou, mas de verdade parou, que ele vai fazer uma parada a mais, que ele teve que parar para recolocar ali o spoiler dianteiro. E todos pararam. E o David Coulthard vai pro box. Olha, o Coulthard que vai pro box tarde, o Raikkonen que vai mais tarde ainda, porque deve fazer uma parada só, ele largou do box. O Alonso que largou, conseguiu o 4º tempo na largada, isso é que é importante, com o carro muito cheio, com muita gasolina, porque não parou até agora. Isso mostra o quanto o Alonso é um bom piloto realmente. E a outra possibilidade é eu já disse, da McLaren, realmente está tentando o pulo do gato aí com apenas uma parada. As da Ferrari, da Renault, eu não tenho dúvida de que é uma parada só. E vou dizer uma coisa a você, Reginaldo, você é amigo em todo o Brasil. Aquela parada de Schumacher naquela volta pode ter sido uma decisão do Ross Brown, porque o Rubinho ainda não parou. A Ferrari dava pinta de que tinha combustível para ir mais longe, tanto que o Rubinho continua aí na pista. Como o Schumacher vinha muito colado no Ralf, e o Ralf parou, o Schumacher tinha a pista limpa na frente dele, pode ter arriscado o Ross Brown, chamado o Schumacher para o box, e mesmo assim ele ter mudado o esquema de parada dele, ter ainda combustível, parou, voltou para a pista, e com isso ele vai ter mais combustível nesse trecho. Pode. Se for isso que acontece, que ele volta na frente do Ralf agora, sabe, é difícil o Ralf passar, o Ralf não vai conseguir passar. E aí, como eles colocaram mais ou menos a mesma quantidade de combustível, se restava mais combustível no tanque para ele do que para o Ralf, ele pode ter uma segunda perna mais longa do que o Ralf Schumacher. Vamos ver se isso acontece, porque o Rubinho não parou até agora. Não, pode, mas é bom lembrar que o Rubinho, como teve aquele problema com o bico, então a equipe pode, no momento em que ele parou, então entuchou de gasolina ali para diminuir o número de paradas. E o Schumacher, pode até ser verdade isso, mas não teria muita razão, porque no momento em que ele saiu do firma, que ele tinha pista livre para recuperar o tempo necessário para com certeza sair na frente, que ele acabou saindo na frente. Mas se ele desse uma volta a mais, teria com segurança saído na frente com mais folga. É verdade, tem o Rubinho naquele momento da parada, ele
mesmo tendo parado ali, ele ganhou combustível. Passaram a ser táticas completamente diferentes. E o Alonso finalmente vem para os boxes. Olha o Villeneuve abandonando aí. E o Alonso vem para os boxes. Aí vem ele liderava a prova. Vamos ver como é que volta. E com isso, o Schumacher vai para a liderança. Aí está o Alonso. E não trocaram o pneu dianteiro dele não, hein? Não trocaram o pneu dianteiro do Alonso. Quer ver? Vamos voltar a imagem lá, pra gente ter certeza disso. Assim que possível, vamos voltar essa imagem. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro. Alonso para voltar na quarta posição. Agora sim, o Raikkonen é o quinto. O Raikkonen é o único que não parou. Tava na cara que ele ia sair. Como ele abortou a volta, largou dos boxes, ele pode fazer o que quiser. Então ele deve ter saído de combustível até o teto para fazer uma parada só. Olha, o Raikkonen vai entrar na briga das primeiras posições, eu não tenho dúvida nenhuma. E o tempo que o Rubinho ficou parado ali, também o Rubinho, botaram combustível no Rubinho. A situação dele é diferente também. Raikkonen e Rubinho vem aí, ó, são 44 voltas restando. Raikkonen e Rubinho. Olha o Alonso aí, ó. Olha o Alonso aí, tá vendo ali, ó? Pneu dianteiro esquerdo, cadê? E vai ficar por isso mesmo. Completamente desgastado ali o pneu dianteiro esquerdo. E ficou por isso mesmo. E voltou o Alonso. Claro que eles têm todos os cálculos possíveis aí, todas as simulações feitas em treinos para ter certeza de que esse pneu aguenta até a próxima parada, né? Vamos ver. Mas o pneu se troca muito mais rápido do que o reabastecimento, né? Você troca o pneu mais rápido, você troca o pneu e fica esperando para acabar de abastecer, não trocar porque não quiseram. Então, porque se tem borracha, você sabe que sem o suco, próximo do final do suco, ele rende mais. Fica quase que um slick. Devem ter chegado ali à conclusão que vale a pena e que ele vai ter um rendimento maior agora. São 27 voltas completadas. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Vamos lá, confirmando que o Schumacher é o primeiro. O Ralf Schumacher vem 6 décimos atrás dele. Depois o Montoya já vem praticamente 13 segundos atrás do Ralf Schumacher. O Alonso tem 4 segundos de desvantagem para o Montoya. E aí vem Raikkonen e Rubinho 17 segundos atrás do Alonso. E agora, teoricamente, na mesma condição. Porque... O Rubinho tirou 3 décimos do Raikkonen nessa volta. Nessa volta anterior, foi a melhor volta dos dois. O Raikkonen virou um 17.5 e o Rubinho virou um 17.2. Cada um fez sua melhor volta na corrida até aqui. Vai rendendo o carro do Rubinho. E veja que o Rubinho, são os dois que não pararam para reabastecimento, apesar do Rubinho ter reabastecido. Não fiquei louco não. É que o Rubinho, se você não pegou a largada, o Rubinho logo na primeira curva tocou atrás do carro do Alonso. Praticamente perdeu a asa dianteira, teve que fazer uma parada no box. Quando parou pro box para recolocar o bico, para colocar um bico novo, aí aproveitaram para quê? Já trocaram o pneu, já colocaram o tanto de combustível que podia. Se ele tinha pouco combustível, botou bastante combustível. Juntou com aquele que já tinha, vai tentar fazer aí a partir daí uma parada só. É aí que o Ross Brown pensa rápido e muda a estratégia da equipe. Tanto que o Schumacher já parou há muitas voltas e o Rubinho está na pista. Então o que se imagina agora, nesse momento, Reginaldo, é que Raikkonen e Barrichello vão para uma parada só. Os outros, como já fizeram uma parada, eles estão aí na realidade a 17 segundos do bolo. O tempo é esse, eles estão a 17 segundos do bolo, porque todo mundo vem no mesmo bolo ali na frente. O tempo é exatamente esse. Nessa volta até diminuiu para 16. O Raikkonen em relação ao líder, o Michael Schumacher. E como eles estão virando agora no mesmo tempo, eles estão virando na casa de 17. Antes, estava se virando, os líderes estavam virando bem mais rápido que eles em 18, mas agora 17. Deixa eu dizer aqui, 17 segundos é a diferença do Raikkonen para o Alonso, que é o quarto colocado. Exatamente, é 34. Isso. A diferença para o líder é de 34 segundos. Estou dizendo que eles estão a 17 segundos do bolo, de chegar no Alonso ali, que vem naquela posição, que vem na quarta posição. Claro, aí para lutar por pódio, não pela vitória. E eles estão tirando, né? A diferença que era 16.9 passa a ser 15.9. Porque o Alonso virou agora com 17.7, o Raikkonen virou 17.3 e o Rubinho virou 17.7. Eles vão tirando para tentar chegar.
tentar chegar no Alonso, que é o quarto colocado. E o Alonso não está muito longe do Montoya, que vem na terceira posição. Quer dizer, a essa altura, tem praticamente metade da prova o Raikkonen e o Rubinho para chegarem ali numa briga por uma eventual terceira posição. A briga lá na frente é dos irmãos. E o Ralf tem mais carro que o Michael Schumacher, chega sempre, agora passar é outra coisa. Se bem que você vê, a Ferrari também aliviou muito a carga aerodinâmica, que agora ele virou 348 contra 341 do Ralf. E o Ralf mergulha, só que depois passar é difícil. Olha aí, a 40 voltas do final, 30 completadas no total de 70 voltas. Daqui a pouco vamos nos aproximar da metade da prova. Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em segundo. Os irmãos Schumacher vão dominando a Fórmula 1. Os irmãos Schumacher vão dominando mais uma corrida. Aí Michael Schumacher na frente de novo. Essa posição dá a liderança do campeonato para o Schumacher, porque ele entrou no campeonato com 44 pontos contra 48 pontos do Raikkonen. O Raikkonen nesse momento é o quinto colocado, marcando 4 pontos ali o Raikkonen. E o Schumacher marcando 10. Nesse momento o Schumacher iria para 54 e o Raikkonen para 52. Estaria assumindo na ponta do campeonato o Schumacher. Mas ainda não chegamos nem na metade da corrida. Aí o Pisonia, que ocupava a 15ª posição, vinha ali fechando o último colocado dos que estão na pista, faz a sua parada de boxe. O Antônio Pisonia, que tocou na traseira do carro do Trulli logo na primeira volta, no hairpin da primeira volta, ficou parado na pista, depois parou muito tempo no box. E Schumacher completa mais uma volta. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. Vamos tentar fazer uma outra coisa, também mostrar a parada do Ralf Schumacher. Vamos ver a parada do Ralf Schumacher. E veja só que também não troca o pneu dianteiro, amigo. E o Pisonia, que parou agora há pouco, que também tem Michelin, também não trocou os dianteiros. Então os pneus Michelin, aquela conversa do Ron Dennis que nós vimos lá no começo com o Pierre Pasquier, alguma coisa ele estava armado. Ó, vamos deixar os dianteiros, quando eles gastarem mais, eles vão funcionar. Isso aí que eles estão... Isso aí que eles deviam estar conversando, fechando ali a estratégia de como a coisa ia funcionar. Os carros que tem pneu Michelin. É que eu fiquei de olho ali no momento do Alonso e depois a gente foi se lembrando aqui, vamos ver um, vamos ver outro, porque a estratégia da Michelin é não trocar realmente esse pneu dianteiro. Aí você vê Rubens Barrichello que tem a 6ª posição. Vamos ver se o Montoya trocou, se o Montoya não trocou, é da mesma equipe. Vamos ver já, vamos botar para você de novo para ver se o Montoya trocou. Se bem que o Montoya rodou, né? Na rodada. Olha o Montoya. Você vê que não tá aparecendo, mas ali... Trocou, novinho. Botaram o pneu, tá ali brilhando o pneu. Mas ele rodou, então na rodada ficam quadrados os 4 pneus, né? Agora o que tá me impressionando é que você vê a questão do equilíbrio. O Alonso, quando saiu ali, saiu com o pneu completamente desgastado, a sujeira na pista. Saiu com o pneu completamente desgastado. E tivemos um close agora há pouco do carro. Você vê que do carro do Ralf Schumacher, que vem na primeira posição, e ele tinha todos os sulcos ali. Você vê agora o Jaguar que o pneu dianteiro, o lado externo do pneu dianteiro praticamente não tem sulco. Por isso que eu quis ver de novo. Pneu dianteiro esquerdo. Por isso que eu quis ver de novo o carro, se o Ralf tinha trocado ou não, porque quando dá o close ali, olha só, você vê, tá vendo o Schumacher? Você vê todos os desenhos. Se aparecer do Ralf, você vê todos os desenhos também. Não tá como no carro do Alonso, não tá como no carro do Mark Webber. Olha só, olha lá, tem todos os desenhos do carro dele. É um desgaste muito menor, mesmo não tendo trocado o pneu. Parece que acertaram esse chassi da Williams. Fica claro isso agora. Você viu o Mark Webber que não trocou os pneus dianteiros, como ele tem o pneu dianteiro esquerdo completamente lixado ali. Você viu o carro do Alonso, como ele tem o pneu dianteiro esquerdo lixado. E você vê o carro do Ralf Schumacher que não parou, tá inteirinho o desenho ali. E se realmente acertar o carro do Williams, é muito bom para a Fórmula 1, porque seriam dois novos pilotos brigando pelo título, se bem que eles estão mais atrás, né? O Raikkonen, na verdade, olha aí,
Falando em Raikkonen. Falando em Raikkonen, ele volta agora descalço. O Raikkonen que estava ameaçando, tá? Realmente ameaçando a briga diretamente, é líder do campeonato, mas os dois pilotos da Williams podem entrar na briga. Essa coisa de quando começa, um dá um banho no outro aqui, o outro dá um banho em um ali, olha lá como sai inteiro o pneu, como tinha saído no carro do Trulli. Igualzinho como saiu, o mesmo pneu de traseiro direito, igualzinho saiu no carro do Trulli, e os dois têm pneu Michelin. Quando começa a chegar num limite extremo, amigo, a coisa começa a ficar complicada. Isso me preocupa, porque isso começa a colocar em risco a segurança dos pilotos. Você tem um pneu explodido, não é furar não, explodir um pneu a 340 km por hora não é saudável para ninguém. A coisa começa a ficar complicada. Você vê que por coincidência, aí começa esse negócio, não troca pneu na parada, você arrisca que leva até o fim. Dois carros de equipes diferentes, da mesma fábrica de pneu, o pneu voa no meio da pista e o cara fica sem pneu. A coisa é complicada. Queria até fazer uma lembrança a esse respeito aqui. No campeonato de 86, competiam a Pirelli e a Goodyear. A Pirelli ganhou uma corrida no México com o Gerhard Berger. Aí foram para a Austrália, onde ia ser decidido o campeonato, a última prova do ano. E aí a Goodyear fez um pneu para ganhar de qualquer jeito. O que aconteceu? Teve um problema no carro do Keke Rosberg logo no início. E aí eles começaram a ficar preocupados, pararam o Alain Prost, que era o companheiro do Keke Rosberg da McLaren, trocaram o pneu do Alain Prost, e por isso ele acabou ganhando a corrida e o campeonato, porque a Williams, que era adversário, o Mansell e o Piquet, que era adversário, insistiu, e o pneu do Mansell estourou no meio da reta, voou de tal forma que ele quase bateu, e consequência daquilo, com medo de um problema, eles mandaram o Piquet parar. O Piquet ia ser campeão, mandaram ele parar, teria realmente que parar, e com isso o Prost acabou campeão. É só acrescentar uma coisinha. O Prost rodou e rodando deu uma dechapada no pneu, então a sorte ajudou, ele rodou, dechapou, aí ele parou no box para trocar o pneu. Aí sim, a equipe Williams arriscou, o Mansell explodiu o pneu e o Piquet foi chamado para o boxe e o Prost foi campeão. No azar ele deu a sorte. Então, no azar dele e graças ao Keke Rosberg, que era companheiro, que saiu como coelho naquela corrida, porque só o Prost tinha condição de ganhar o título. Aí você vê o Villeneuve voltando ali. Ele vive sempre o mesmo drama de não conseguir completar o Grande Prêmio do Canadá, como o nosso Rubinho tem vivido esse drama aqui ultimamente. Olha o pneu do Raikkonen na frente do Rubinho ali. Passou na frente do Rubinho ali. Quando a gente fala de chapar, é que ele soltou inteiro. É um termo usado. Ele soltou inteiro, saiu inteiro ali da roda e foi embora. Melhor volta da corrida, no momento em que ele ficou livre do Raikkonen na frente dele, e vai diminuindo a diferença em relação ao Alonso, que agora já é de 13 segundos. 1:16.368 o Rubinho. Ele vai para tentar diminuir. Então, se ele estava do bolo a 17 segundos, agora ele está a 13 segundos e meio do bolo. Schumacher é o primeiro. O Ralf vem atrás dele, menos de um segundo, como sempre. O Montoya vem 12 segundos, ponto 6 atrás do Schumacher. O Alonso, 11 segundos, ponto 6. O Alonso vem 9.1 atrás do Montoya. E o Rubinho vem 13.5. Como nós estamos na metade da prova e o carro do Rubinho mais leve agora, claro que ele ainda não fez nenhuma parada, tá rendendo muito e fica claro que os pneus estão resistindo bem. Aí você vê o Villeneuve com o Pollack aí conversando, meio manager, meio sócio. Aí os dois saem por ali conversando. Então o Rubinho Barrichello, como vai? Melhorando a cada momento na pista, a tendência é ele se aproximar realmente do Alonso. E o Alonso está praticamente a 10 segundos do Montoya. É muito complicado o resultado da situação do Rubinho para chegar no pódio. Nesse momento ele tem 13.2 atrás do Alonso, que leva 9.6 de desvantagem para o Montoya. São 22.8. Essa é a diferença que está separando o Rubinho da briga pelo pódio. E o Schumacher está tendo que se virar porque o irmão mais novo não está afim de respeitá-lo não. 33 voltas para o final, passamos da metade da prova. Metade da prova foi com 35 voltas. Já completamos aí 37. 36, eles vão abrindo a 37ª volta. Aí você vai vendo Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso, Rubens Barrichello, Coulthard, Mark Webber e Panis. Panis é o 8º.
Cristiano da Mata segue sempre na 9ª posição e nesse momento os dois carros da Toyota fizeram a melhor volta deles na prova. O Panis virou um 18.160 e o Cristiano da Mata virou um 18.173. O Cristiano e o Panis vem rodando exatamente no mesmo ponto. O que está aparecendo aí? O retrovisor direito que soltou ali. Soltou ali o retrovisor direito do carro. E aí o Schumacher na freada, olha como mergulha na freada para cima dele o Ralf Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Aqui nós estamos mostrando aí algumas paradas anteriores, vamos ilustrando a corrida. Vamos tentar revelar aquela parada do Rubinho quando ele colocou o bico novo, depois que ele tocou no carro do Alonso, logo na primeira freada, logo na primeira curva. Vamos tentar ver. Olha lá. Trocando pneus. É a mangueira, dá pra ver ali que tem movimento de mangueira. Então tirou a mangueira agora, tá vendo? Ficou a mangueira até encher. Não, encheu o tanque. Ali encheu, porque ele ainda tava colocando, eles podiam ter colocado mais. Encheu, botou tudo que tinha direito ali, Rubinho. Tanto que já passamos da metade da prova e ele vai em frente. Como todo mundo tem que parar de novo, na realidade ele tem a 5ª posição. Ele tem a posição que ele largou. Ele tem a 5ª posição. Recupera a 5ª posição com isso. Só que ele fica numa 5ª posição muito atrás dos outros. Ele continua 13 segundos ali atrás do Alonso. Continua virando parecido, ele virou um 17.2, o Alonso virou um 17.3. A Ferrari acompanha com tranquilidade, confia no braço do Schumacher. Apesar do Ralf estar colado ali atrás dele, confia no braço do Schumacher. Nesta terça, depois de Cacete e Planeta, a caçada ao misterioso assassino continua. E você não pode perder o jogo. Por falar em jogo, logo depois das emoções da Fórmula 1, veio o futebol. O Campeonato Brasileiro, mais uma rodada importante. O Kleber Machado, o Casagrande, o Arnaldo César Coelho, eles vão nos trazer as emoções de Santos e São Caetano. E nós vamos mostrar tudo que acontece nos clássicos brasileiros. Hoje temos clássicos importantes, temos Cruzeiro e Atlético, temos Grenal. Nós temos Bahia e Vitória. Temos clássicos importantíssimos, clássicos regionais, Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians. São muitos clássicos regionais importantes. Então, nós vamos transmitir Santos e São Caetano. O Rubinho vai pro boxe. Vamos transmitir Santos e São Caetano, menos a cidade de Santos, o interior do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, que vão ver as emoções do Grenal. Grêmio Internacional de Porto Alegre. Finalmente o Rubinho parando na volta de número 40. E o Raikkonen, já que parou ali, quer dizer, ele estava ali na volta de número 39, eles vêm pela volta de número 40. Completaram 39 voltas, vem para a volta de número 40, quando passa, completa a volta de número 40, estão rodando a volta de número 40. Aí vem Rubinho voltando para a pista. Gasolina para ir até o fim. Sem dúvida, gasolina para ir atrás, voltou na frente das Toyotas ali, hein? Isso quer dizer que ele perdeu posições para o Coulthard e para o Webber. Pelo que a gente está vendo, a vantagem do Rubinho, exatamente isso. Perdendo posições para Coulthard e para o Webber. Voltando atrás do Webber e na frente de Panis e da Mata. Agora, tem que ver o seguinte, o Montoya continua ali com aquele retrovisor direito balançando de um lado para o outro. São 30 voltas para o final. E o Montoya vai ali andando forte, fazendo uma boa parcial, tentando diminuir a distância que o separa dos líderes. E já que Michael Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, ele vem 9 segundos atrás. E aí sempre o Ralf acompanhando, você vê ali o Cristiano da Mata ocupando a 9ª posição. E o Pisonia tem a 15ª posição, Antônio Pisonia. Fora Fisichella, Firman, Villeneuve e Frentzen são os que estão fora. Olha o comparativo aí do Ralf para o Montoya, 1:17.4 para 1:16.6, 1:17.1 para 1:16.3, 1:17.2 para 1:16.6. Olha, isso quer dizer, Reginaldo, que realmente está muito mais rápido a Williams que a Ferrari, porque a volta, o ritmo do Ralf Schumacher é determinado pelo Schumacher da Ferrari, e por isso o Montoya está sendo tão mais rápido, porque ele não tem nenhuma Ferrari na frente dele. Nesse momento,
A Williams tem a capacidade de andar um segundo mais rápido que a Ferrari. O Ralf está ali atrás do Michael Schumacher e o Montoya vem sentando a bota lá de trás. Tanto que a melhor volta da corrida é do Montoya. Essa volta anterior, o Schumacher virou um 17,5 minuto Bassan. O Schumacher virou um 17,5 também. O Michael Schumacher em primeiro, o Ralf Schumacher em segundo. E o Montoya virou um 16,6. Praticamente um segundo. Verstappen, que foi o primeiro a parar para abastecimento, faz uma nova parada. Jos Verstappen, que tinha aí a 13ª colocação. Diga, Pedro Bassan. O Ralf Firman chegou aqui, explicou que teve um problema de motor. Os dois carros da Jordan fora. Deve ter valido a torcida do Paul Stoddart, né? Porque ele chamou o Ed Jordan para a briga junto com ele contra as grandes equipes. E o Ed Jordan não quis entrar nessa, não. O Stoddart, no fim da história toda, acabou ficando mais magoado entre todos contra o Ed Jordan. Veja aí como o Ralf Schumacher vai firme para cima do Michael Schumacher. Olha como ele pressiona. Nitidamente tem melhor desenvolvimento, o conjunto está melhor, tem muito mais carro atrás do Ralf. Só que tem uma Ferrari na frente, chegar uma coisa, passar é outra. Isso é uma velha história, há muito tempo eu falo isso na Fórmula 1. E dentro daquela Ferrari tem um tal de Michael Schumacher, que além de tudo é irmão mais velho dele, ele que se cuide, né? Mas aí não tem essa coisa de irmão, não. É que lá dentro tá o Schumacher, tá fazendo o papel dele, andando dentro daquilo que ele determina como ritmo seguro para ele de corrida, para o Ralf não fazer a ultrapassagem. E o Montoya com isso é que vem tentando chegar. A diferença que era próxima a 10 segundos, no momento é de 8,4. Agora o Schumacher andou mais rápido, está virando um 17,7, virou um 17,4. O Ralf Schumacher um 17,3 e o Montoya um 16,6. Barrichello virou um 19. Depois de ter trocado os pneus, virou um 19,0. Ele está 4 segundos atrás do Weber. Só que lembrando que Weber, Coulthard e Alonso, aliás, todo mundo fez uma parada só, né? Todos aqueles que estão aí na briga fizeram uma parada só. Só o Rubinho aparece como 2 paradas porque o Rubinho teve aquela parada para trocar o bico e aproveitou, trocou os pneus e reabasteceu mesmo sendo no final da primeira volta. Aí o Panis. Nesse momento o Cristiano da Mata passa para a 8ª posição. Eles estavam muito próximos, hein? Eles estavam muito próximos. O Cristiano pode até... Opa, soltou alguma coisa ali, hein? Soltou alguma coisa ali da Ferrari nesse momento, veio para a pista, voltou. Olha o Cristiano como está em cima do Panis, amigo. Isso quer dizer que na parada do Cristiano ele pode conquistar a 8ª posição do Panis, que ele vinha empurrando já o companheiro de equipe. Ele vinha empurrando o companheiro de equipe, ele não ia forçar uma ultrapassagem, porque naquele momento o Panis estava marcando um ponto, ele não estava marcando nada. Se os dois batem, a Toyota não marca ponto nenhum e ponto vale muito dinheiro. Olha, a aleta do lado esquerdo do carro do Barrichello que caiu. E sabe quando essa aleta se soltou um pouquinho? No momento do pit stop, se a gente pudesse ver de novo, um mecânico esbarrou. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo pit stop que a gente acabou de repetir. Talvez tenha sido o primeiro. Um mecânico esbarrou a perna na aleta, a parte branca que você vê só do lado direito, a do lado esquerdo caiu. Naquele momento ela se soltou e ela ficou solta e agora há pouco caiu no meio da pista. Se a gente puder ver o primeiro pit stop, foi ali. Então tenta localizar, Reginaldo, porque as pessoas em casa possam entender. A aleta de que parte e aonde? A parte branca na lateral do carro, exatamente embaixo do símbolo do cavalinho. Você vê só a do lado direito, ali a branca. Do lado esquerdo está sem. Foi aquela parte que caiu na curva agora há pouco. Tá certo. E eu vi o momento em que o mecânico esbarrou a perna enquanto eles faziam o reabastecimento. Não sei se no primeiro ou no segundo pit stop aquela aleta ficou balançando. Deve ter sido no segundo, porque o primeiro pit stop dele foi a 43 voltas. Até porque o primeiro tinha muita gente na frente, não daria para ver isso. É melhor rever o segundo pit stop. Esse é o pit stop que ele terminou de fazer agora. Aí você tá vendo os pilotos que estão fora da prova. E aí, repare. Olha, essa aleta aí que aparece no carro do Schumacher, que do Rubinho já não tem. Olha lá, caiu ali. Você tem um momento em que ela se solta. Ela escapa dali. Inclusive o Cristiano da Mata passa por cima dela. Aí você vê a McLaren abrindo espaço. Isso é um chamado extrator, né? Função aerodinâmica no carro. Claro que numa pista dessa faz um efeito torna o carro bem diferente de comportamento. Se ela tá lá, alguma razão de ser tem, né?
Tem função. Você, olha só. Sim, em algumas pistas faz mais diferença. Esse é o caso. Tanto que eles andam com baixa pressão aerodinâmica porque precisa soltar o carro. Cristiano da Mata pode entrar na zona de pontuação agora, se ele conseguir voltar na frente do Panis. Ele vinha muito próximo, depende do trabalho da equipe, do momento que ele volta e do que ele fez nessa volta anterior. Exatamente o que ele fez nessa volta anterior. Aí você vai vendo o Montoya. Você está vendo o Montoya que tem a terceira posição. Cristiano da Mata dá a pinta de que entrou na frente do Panis. E se ele entra na frente do Panis, ele entra na zona de pontuação. É importante para ele marcar mais pontos nesse princípio de carreira dele na Fórmula 1, que ele vem com uma carreira muito consistente neste princípio de carreira na Fórmula 1. Aliás, pode ser um grande nome brasileiro na Fórmula 1 para o futuro próximo. Aliás, da Toyota, só ele marcou ponto com os 3 pontos que ele marcou na Espanha. O Panis não tem ponto ainda. E o Panis estava ali na frente na zona de pontuação e o Cristiano pode entrar agora na zona de pontuação. Veja que agora tem uma certa vantagem, é que o Schumacher negociou melhor a ultrapassagem em cima de retardatários quando eles pegaram o trânsito por aí. E fica lá pendurado de todo jeito, não há meio de cair ali o retrovisor direito do carro do Montoya. Se o Montoya parou, então o Ralf tem que parar também. Aí o Ralf Schumacher vai parando. Vai parando o Ralf Schumacher depois de 45 voltas no total de 70. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse grande prêmio do Canadá. Vamos ver a volta do Ralf. Vai tirar a placa da frente para ele andar, amigo. Não tinha saído direito a mangueira ainda. Quase fizeram lambança. Mas a angústia é tão grande para ver se depois ele consegue voltar na frente do Schumacher que quase fizeram lambança ali. Calcula 80 litros de gasolina, quer dizer, com sobra para ir até o final. 8,2. E você vê como volta ali o Ralf exatamente atrás da Toyota. E vamos ver depois quando o Schumacher parar. Então, faltando para uma segunda parada, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Mark Webber, David Coulthard, o Mika Häkkinen e o Jason Button. E o Webber vai por box. O Webber vai por box. O Rubinho vai passar para a quinta posição. Galvão, e só assim mesmo, porque sem aquele extrator, o Rubinho passou a andar 1,5 segundos mais lento. A diferença dele era de 4 em relação ao Webber, já estava em 7,2 no momento em que o Webber passou. Então, o Rubinho está sentindo muita falta daquilo no carro da Ferrari. E eu insisto, seria muito bom a gente rever aquele pit stop, porque foi ali que o mecânico bateu naquele extrator. Vamos tentar colocar ali então, só pra gente ter o Reginaldo tirar a dúvida dele pra você em casa também, depois que o Reginaldo falou. Poder tirar a dúvida, vamos ver, mas daqui a pouquinho. Vamos ver daqui a pouquinho pra ver se o Schumacher vai parar, se ele não vai parar. Você vê que ele está aí, as duas Ferraris estão próximas. Nesse momento o Schumacher dá pra colocar uma volta em cima do Barrichello. Schumacher vem se aproximando para colocar uma volta em cima do Rubinho, que é o quinto colocado. Na mesma volta estão Schumacher, Alonso, Ralf Schumacher, Montoya e Rubens Barrichello. Aí você vai vendo o Schumacher que vai se aproximando do Rubinho. E nesse momento agora ele vai colocar uma volta em cima do Rubinho. Rubinho é o quinto colocado, Schumacher é o primeiro. Vem ele por ali, Rubinho olhou, deu sinal para a esquerda, vai pela esquerda, abriu. Schumacher vai embora. E Schumacher vai embora pro box. E vai embora pro box. Travou tudo no freio ali para não passar do limite, para não ter que fazer uma outra passagem pelos boxes como punição. Aí vem o Schumacher e o Ralf. E cadê o Ralf? Porque o Alonso vai ter que parar. O Alonso vai pular na ponta agora, mesmo que pule na ponta, ele vai ter que parar depois. O problema é o Ralf, que vem na balada. E do jeito que estava andando mais, o carro da Williams, pode ser que ele volte na frente. Olha o Schumacher ali, olha o Ralf aí, olha o Schumacher aí. Quem é que vai voltar? O Schumacher vem por dentro, o Ralf vem, o Schumacher vai voltar na frente. Vai voltando na frente o Schumacher colado ali no Alonso. Vai voltando na frente o Schumacher. Ainda ele ali. E o Cristiano, que não tinha nada com a história, abriu para todo mundo, falou: vocês passem aqui, e vocês passem aqui. E se virem aí. O Alonso é o primeiro, aquilo que eu dizia, mas o Alonso não está valendo nesse momento, porque ele tem ainda que fazer a parada. O Alonso não fez a parada nesse momento e também não fizeram o Coulthard e o Raikkonen, os dois carros da McLaren. Aí o Heidfeld abandonando a prova. O Heidfeld, que tinha 12ª posição,
vai abandonando a prova. Olha, tirando qualquer culpa do pessoal do pit stop da Williams pelo Schumacher de novo conseguir voltar à frente do Ralf, porque o pit stop tanto do Ralf como do Michael Schumacher foi exatamente iguais os dois, 8.2. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí o Alonso vai seguindo. E o Coulthard vai pro box. O Coulthard estava atrás do Rubinho. Agora o Coulthard está andando tão lento nas últimas voltas, mas muito lento nas últimas voltas. Andou acima de 20 nas últimas voltas todas. Tanto que ele vai pro box é para ir embora para casa. Ele não vai pro box para parar. Ele tinha virado 1,21, agora virou 1,24. Podia ser um limite extremo de pneu, mas já devia ter parado e o Coulthard vai abandonando a prova. Não é um dia legal não para a McLaren. Não é um dia bom para a McLaren. O Alonso é o primeiro, Michael Schumacher é o segundo, Ralf Schumacher é o terceiro, Montoya é o quarto, Barrichello é o quinto. Depois o Kimi Raikkonen com todos os problemas, ainda vem, mesmo tendo perdido ali a borracha de um dos pneus, vem na sexta posição. E o Webber vem na sétima posição e o Cristiano da Mata vai confirmar a oitava posição. Aí confirmaram a oitava posição o Cristiano da Mata. E ele vem andando bem mais que o Panis, já vai abrindo bastante em relação ao Panis. Já vai abrindo bastante em relação ao Panis, vai garantindo praticamente zona de pontuação. Globo, a gente se vê por aqui. Processadores Intel, revolucionando a educação do seu filho. Aí você vai vendo as velocidades máximas 348 do Schumacher. Aí a Minardi abrindo passagem, você vai na câmera colocada ali no carro da Renault, no carro do Alonso, mostrando como ela se desloca e o que aparece ali atrás dele. E aí vem o Schumacher e lá vem o Ralf pra cima dele. E vem o Ralf pra cima dele, e vem fritando o pneu, e vem ameaçando. E aparece no retrovisor da direita, e aparece no retrovisor da esquerda. A vantagem de 3,376 de Alonso para o Schumacher. Repito que essa vantagem não quer dizer nada, porque o Alonso, um momento, uma hora dessa, ele vai ter que parar. Nós já vamos na volta de número 50, serão 70 voltas, um momento desse ele vai ter que parar. Daqui a pouquinho nós vamos ter as emoções do futebol brasileiro. Nós vamos acompanhar. Olha o Heidfeld voltando a pé para os boxes aí. Vamos acompanhar com Kleber Machado, com Casagrande, com Arnaldo César Coelho as emoções de Santos e São Caetano. Mas vamos acompanhar todos os outros grandes clássicos desta rodada de clássicos no Campeonato Brasileiro. Claro que a cidade de Santos, o interior do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina vão ver ao vivo o Grenal. Mas também vão acompanhar todas as emoções de todos os clássicos. Olha, eu me lembro aqui, se eu não lembrar de todos, que alguém me ajude. Nós temos Flamengo e Vasco, nós temos Corinthians e São Paulo, nós temos Bahia e Vitória. Vamos lá, nós temos Cruzeiro e Atlético. Então são vários clássicos nesta rodada. Acho que ainda tem mais clássico regional, hein? Tem Criciúma e Figueirense, então tem Criciúma e Figueirense, tem Bahia e Vitória, tem Cruzeiro e Atlético, tem Vasco e Flamengo, tem Corinthians e São Paulo. Aí tem aqueles clássicos, vamos dizer assim, regionais, né? Não da mesma cidade, porque tem Paraná e Juventude e tem Fortaleza e Paysandu. Aí o Schumacher vai abrindo o caminho. E depois do futebol, meu amigo Fausto Silva. Ô, Faustão, gente fina vem aí para comandar o Domingão do Faustão. E o Ralf está cada vez mais perto. Ali atrás do Schumacher. Olha o Alonso com pouco combustível, Reginaldo, já que o Michael Schumacher e o Ralf Schumacher pararam e colocaram combustível para ir até o final da prova. Olha só. Eles estão virando 1,17,9. Claro, continua o Ralf Schumacher aí bloqueado pelo ritmo do Michael Schumacher. O Montoya está virando 17,2. Montoya vai chegar na briga já já. Lembra que ele estava 13 segundos atrás? Depois que ele chegou a 8 segundos, quando pararam para fazer a troca de pneus, agora ele já está 4,5 segundos atrás. Confirma ainda mais que cada vez mais a Williams anda mais forte que a Ferrari na prova. Só que o Schumacher vai determinando o ritmo do Ralf. E o Alonso com menos combustível, porque ele está prestes a parar, ele virou 1,16,5 na volta anterior. Agora virou 1,16,0 para fazer a melhor volta da prova. É que o Alonso abriu vantagem. Mas com quem que ele pode brigar aí?
Fica difícil para ele brigar, porque ele vai ter que parar. E ele tem pro Montoya apenas 11 segundos, ponto 6 de vantagem. Olha ele fazendo a melhor volta da corrida, ele deve parar logo. E a parada dele, Galvão, deve ser muito rápida, porque ele precisa de um cheirinho de gasolina. Só que, como ele não trocou os pneus dianteiros, vai ter que trocar dessa vez. Ele tem 18 voltas pela frente. Aí o Ralf Schumacher, né? O Ralf Schumacher, curioso, o do Montoya soltou o retrovisor direito e do Ralf soltou agora o retrovisor esquerdo. Depois eles têm que dar uma dura aí, quem fica responsável por apertar aquilo ali. Mas é famosa a ondulação, viu? É famosa a ondulação da pista. E tem alguns momentos que é um problema sério. E as pancadas na zebra, né? Como se sobe muito na zebra, né? Aí a vantagem do Alonso, que vai aumentando, vai andando muito rápido. Nada do Alonso parar. Olha lá a peça ali, tá vendo? Você viu nesse momento ali? Aí que o Reginaldo se referia. Aí depois ele foi pra pista e acabou perdendo aquela peça. É um momento que o mecânico sai ali e toca na peça e fica balançando. E ali se soltou a fixação. Olha lá, quer ver? Aí, vamos ver ali. Olha, o mecânico vai sair de lá. Ela já tá balançando, já ali, ó. Ela tá balançando já ali. Ele tá mexendo. Aquilo ali, o que ele mexe ali, o que ele mexe ali não é a perna. Ele enfia a mão ali para tirar a sujeira do radiador, da entrada do radiador. Sempre que os carros param, o mecânico enfia a mão ali para tirar a sujeira. Tem esse extrator aí, pode ser colocado de forma diferente para essa pista, porque ela tem características especiais. No momento que ele enfiou o braço ali, a peça já devia estar meio solta. Na hora que ele puxou, bateu o braço ali, mas ele estava tirando sujeira ali do radiador esquerdo do carro do Rubinho, da entrada ali para refrigeração. E aí o Schumacher vem em primeiro, com o Ralf Schumacher em segundo, e vai ficando ali com a Jaguar ali na frente. E o Alonso segue na ponta e segue sentando a bota e segue andando rápido. 1:16.040, ele faz volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, e lá vai o Alonso, baixando o ritmo a cada volta. Deve estar para parar. E parece realmente que aprendeu essa lição, que sempre foi muito bem feito esse trabalho por parte do Schumacher. Ele ganhou muitas corridas assim. Eu vi muita gente falar, escrever, a corrida decidida nos mecânicos no box. As corridas do Schumacher sempre foram decididas por ele na pista. Olha a imagem de novo aí. Aparece até no reflexo do carro ali, olha lá o mecânico. Na hora que ele enfiou o braço, enfiou o corpo ali para tirar, para limpar a entrada do radiador, ele apoiou em cima da peça do carro do Rubinho ali. Não está absolutamente explicado. Com isso o Rubinho está virando um 18.5 e não consegue mais sair na perseguição ali para o Montoya, que é o quarto colocado. E o Montoya está chegando. Eu quero ver o seguinte: o Alonso está no box. Você está vendo o Alonso no box aí? Ele para, nós vamos ter 16 voltas para o final. O Alonso para, e quando para, vai voltar para a quarta posição. Agora, o que eu quero ver é o seguinte: daqui a pouquinho, eu vou dizer mais 2 voltas. Olha, o pit stop mais rápido da corrida. Como você tinha avisado, ele tem pouco combustível para colocar. Daqui a pouco, nós vamos ter uma coisa que vai... Eu não vou dizer nem que vai aquecer, não. Ela vai ferver essa corrida pro final. Em 2 voltas, o Montoya chega no Schumacher e no Ralf Schumacher. Em 2 voltas, o Montoya chega no Schumacher e no Ralf Schumacher. E aí eu quero ver. Aí não tem mais um irmão na frente, um irmão segundo. Aí vem o colombiano para apertar os dois. E ele não vai querer ficar atrás do Ralf Schumacher, mas nem por decreto do presidente da República do país dele. Ele vai para cima do Ralf. Os dois têm exatamente o mesmo número de pontos no campeonato, 25. Eles ocupam a 4ª colocação. Pode contar aqui, daqui 2 voltas o Montoya está chegando no Schumacher e no Ralf. Globo, a gente se vê por aqui. Tim, viver sem fronteiras. Daqui a pouquinho futebol, depois do futebol Fausto Silva. Aí Schumacher, vem o Ralf. Olha o Montoya aparecendo ali. Já deu para ver a imagem do Montoya. Segura o colombiano que eu quero ver. Ele vem de vitória no Grande Prêmio de Mônaco.
O Montoya vem tirando, eu disse 2 voltas, anota aí. A partir de agora, 2 voltas ele chega. Você tá vendo o Schumacher, ele tá vendo o Ralph. Aí a diferença para os dois. Olha o Montoya lá vem chegando o Montoya. E vem apertando da direita e lá vem o Montoya. E lá vem ele para cima dos dois. Aquela briga familiar ali na frente de Michael Schumacher e Ralf Schumacher. Lá vem Montoya, são 56 voltas completadas, restando 14 voltas para o final. Não quer dizer que ele vai ganhar a corrida, não quer dizer que ele vai ser segundo. Mas alguma coisa ele vai tentar aí, amigo. Eles vêm para a freada do hairpin. Ou obrigar o Ralf a tentar, né? O Ralf respeitosamente freia ali atrás do irmão. E o Montoya vem aí. Eu disse 2 voltas, né? Pode me cobrar. Aí vem o Montoya. Daqui a pouquinho eles vão completar a primeira dessas 2 voltas. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso, Barrichello, Raikkonen, Weber e Cristiano da Mata marcando mais um ponto. Lá vem rasgando o Montoya por ali. Vamos ver o tempo dessa volta dos 3. Ralf tá colado, mas tá colado faz tempo. Tá colado desde o primeiro terço da prova. Desde que o Schumacher voltou da primeira parada de boxe. Vamos ver o tempo dessa volta. Dos 3 nessa volta. Qual terá sido o tempo dos 3 nessa volta? 1:18:1 o Schumacher, 1:17:8 o Ralf e o Montoya. E 1:17:5 o Montoya. Não chegou tanto assim não, hein? O Michael Schumacher tá mais lento, tá cada vez mais lento, mas segurando, olha o ritmo. Olha o Montoya chegando aí. A minha aposta tá valendo até o fim dessa volta aí, quando eles fizeram a freada daquela curva lá no fim. E aí o mecânico da Ferrari dá risada. Lá vem o Montoya. Ralf ficou um pouquinho para trás. Schumacher respira um pouco. Ralf, lá vem o Montoya. Eles vêm contornando a entrada do box. Lá vem o Montoya. E quando eles passarem, nós teremos 58 voltas completadas e serão 12 voltas para o final. A verdade é a seguinte: quando preciso, o Schumacher sabe de onde tirar. Ele virou um 17:5, agora ele está virando um 18:1. E o Ralf virou um 17:9. Por isso é que ele deu essa escapadinha. Na hora da pressão. Só que o Montoya virou um 17:0, que eu estou dizendo que ele está chegando, que ele tem mais carro. Ele vai brigar agora é com o Ralf, amigo. Lá vem ele para brigar com o Ralf. Quanto mais pressão, mais funciona o Michael Schumacher. Me lembra muito a época das brigas do Ayrton Senna, por exemplo, com o Nigel Mansell. Quanto mais pressão, mais o Mansell espanava. Quanto mais pressão, mais o Ayrton andava rápido e mais firme ele era na prova. Assim é o Schumacher. Ali ele já está abrindo um pouquinho. Vem a hora da pressão, ele já abriu em relação ao Ralf. Fora o fato de que o Ralf talvez tenha tido que dar um tempinho também, uma certa distância, porque aí o superaquecimento vai lá para o espaço, né? Vamos na volta de número 59 Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Meriva, sempre pronto para o melhor. Aí vão os 3 primeiros aí. Schumacher é o primeiro, Ralf Schumacher é o segundo, Montoya é o terceiro. Agora já não se aproxima com tanta facilidade assim. O Montoya virou 17:4, o Schumacher na última volta 17:9, o Ralf Schumacher 17:0. O Montoya, o Alonso aqui virou 16:4. Tá voando baixo o Alonso. E ele vem 5 segundos atrás do Montoya. E nós temos 11 voltas para o final. Daqui a pouco vai chegar o Alonso também. Mais pro fim da prova chega o Alonso. Só quem não vai chegar é o Rubinho, que tá. O Rubinho tá praticamente 1 minuto atrás do Alonso. O Rubinho tem que se virar com o Raikkonen. Que o Rubinho tá virando um 18:0, o Raikkonen tá virando 17:2. O Raikkonen vai atacar o Rubinho na luta pela 5ª posição, você já tá vendo aí, ó. O Raikkonen já veio para atacar o Rubinho na luta pela 5ª posição. Veja que a diferença de 1.2 já caiu para 1.0. O Rubinho tem problemas, claro, porque perdeu aquela peça aerodinâmica do lado direito do carro. Aí você já está vendo na tomada aérea o Schumacher, o Ralf e o Montoya.
Agora, essa altura, devem estar buzinando. Olha o Montoya travando tudo, amigo. Olha como é que vem o colombiano. Olha como é que vem. Mas sabe por que ele fez aquilo? Para não perder, porque senão ele fica atrás da Minardi. Se ele fica atrás da Minardi, contorna toda aquela reta, além do tempo que ele perde no contorno da reta, do que ele vai buscar de retomada de aceleração, ele perde completamente o contato e todo o trabalho que ele fez até aqui nas últimas voltas. Claro, então ele arriscou tudo, jogou o carro dentro da curva e travou os pneus. Restavam poucos décimos para ele tomar essa decisão e aí ele vem freando mais tarde, lógico que vem travando tudo. É isso, você pensa acima dos 300 por hora, na hora de botar um monte de marcha para trás, frear e fazer a curva. E ainda tem que pensar tudo isso em 2 décimos de segundo ali. Aí o Schumacher. São pessoas superdotadas realmente. Isso é uma coisa impressionante. Cada qual na sua área, mas o piloto de corrida. Hoje nós tivemos a Stock Car, os pilotos, o nível do piloto brasileiro é excepcional. A corrida foi fantástica, a Stock Car. Imagine então na Fórmula 1, olha o Rubinho tendo que se virar aí, com o Raikkonen atrás dele. Aí nós temos gente de uma capacidade absurda para dirigir um carro nessa velocidade, para não cometer o erro, para tentar ultrapassagem, para se defender, para raciocinar em décimos de segundos. São pessoas absolutamente superdotadas, por isso é que ganham o que ganham, por isso fazem esse espetáculo, por isso há tantos e tantos anos nós estamos juntos aqui. A gente trazendo para vocês todas as informações e você curtindo esse espetáculo fantástico que é a Fórmula 1. Aí Rubinho e o Raikkonen atrás dele. E mais uma, né? Longe de serem pessoas normais, como você mesmo disse, faltando alguma coisa, né? Na semana deles falta pelo menos um dia. Falou, na semana de um faltou uma terça-feira, na de outro faltou uma quinta-feira. Absolutamente normais eles não são. Tem alguns que a semana tem 5 dias só, falta uma sexta e um domingo. Não, domingo não, porque sexta e domingo eles trabalham. Falta terça e quarta. Você sabe que o relógio que lançaram em homenagem ao Schumacher é muito interessante, que o domingo, quando marca a semana, o domingo é na cor vermelha, porque é o dia de corrida. Aí você tem Rubinho e o Raikkonen atrás dele. E o Alonso já está só 3 segundos atrás daquele bolo lá da frente, hein? O Alonso está virando mais rápido a corrida de todos há muito tempo, há umas 4 voltas já. Schumacher 17,3, Ralf Schumacher 17,5, Montoya 17,5, que agora ele também está limitado pelos outros dois. E o Alonso virando 16,3, amigo. Vai chegar. Restando 9 voltas. E o Alonso vai chegar. É difícil que aconteça alguma coisa entre os 4, mas pelo menos vão chegar bonito os 4 ali na frente. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Cristiano da Mata continua na 8ª posição e vai marcando um pontinho. Pisoni é o 12º. 8 carros estão fora da prova. Aí o Raikkonen, veja só como essa dificuldade de ultrapassar. O Raikkonen tem muito mais rendimento que o Rubinho. O Rubinho tem um problema de aerodinâmica quando perdeu aquela peça. Aquele extrator ali que fica à direita, olha só. Você está vendo a perseguição do Raikkonen em cima do Rubinho. Nesse momento o Rubens Barrichello está virando um 17,5, até que está andando rápido. Lá na frente o Schumacher virou um 16,9. O Ralf um 16,8, o Montoya um 17,1. E o Alonso um 16,6, está 2 segundos e 6 atrás. O Schumacher vai se sustentando na frente. Por enquanto o pódio vai trazendo Michael Schumacher, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. No campeonato, o Ralf e o Montoya têm 25 pontos. Nesse momento, o Schumacher iria para 54 pontos. O Raikkonen tem aí a 6ª posição. Está marcando 3 pontos. Com a 6ª posição, ele está marcando 3 pontos e iria para 51. O Schumacher tem aí 54. Se o Raikkonen passar o Rubinho, ele ganha um pontinho a mais. Ele vai para 52. Não é o suficiente. De qualquer forma, o Schumacher está assumindo a liderança do campeonato. O Alonso, que vem na 4ª posição aí, com 5 pontos na 4ª posição, ele está indo para 34 pontos, permanecendo na 3ª posição do campeonato. O Rubinho, nesse momento, deixa eu fazer a conta aqui, 1, 2, 3, 4, marcando 4 pontos. O Rubinho iria para 31 pontos, permanecendo em 4º lugar, só que o Ralf com 25 iria para 33.
E o Montoya iria para 31, mesmo ponto do Rubinho, mas com vitória já. O Rubinho nessa posição despenca para a 6ª posição no campeonato. Cai para a 6ª posição no campeonato Rubinho nesse momento. Olha, o Alonso continua virando muito rápido, agora 16 cravados, a diferença é 1.8, ele já está no visual dos 4 primeiros, e não só no visual, o visual é exatamente a imagem do que é a Fórmula 1 de hoje. O Alonso definitivamente faz parte do grupo de elite. Entrou para o primeiro time. Entrou para o primeiro time o Fernando Alonso. É um orgulho, é a Alonso Mania que toma conta da Espanha. E hoje nós tivemos a moto velocidade, a vitória do Loris Capirossi, segundo Valentino Rossi, o 7 Gibernal, por falar em Espanha, chegou em terceiro. O Carlos Checa, que também é da Espanha, chegou na 4ª posição. Shinya Nakano, do Japão, foi o 5º. Toru Fukawa, também do Japão, foi o 6º. O Makoto Tamada, também do Japão, foi o 7º. O Alex Barros, do Brasil, o Alexandre Barros, foi o 8º colocado. O Valentino Rossi, para variar, está na frente de longe, 135 pontos. O espanhol 7 de Bernal tem 88, o Max Biaggi tem 85, o Loris Capirossi tem 61 e o Alexandre Barros é o 5º colocado com 54 pontos. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso, os 4 primeiros estão colados ali. E o Rubinho está aí agora, depois de ter tocado no carro do Alonso, não pôde participar dessa briga aí na frente. Ele tem a 5ª posição, que é a posição original dele de largada, mas ele está 1 minuto atrás do 4º colocado, que é o Alonso. E o Cristiano da Mata, que tinha o ponto dele no finalzinho, 5 voltas do final, vai tendo problema. Cristiano da Mata, é a informação que chega para nós. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso e o Barrichello, mas mesmo assim ele tá tomando, olha, parando aí, ó. Parando o Cristiano aí. Parando o Cristiano da Mata, mais uma bela corrida. Às 5 voltas do final, um pontinho garantido. Ele cede esse pontinho para o Olivier Panis e eles ficam iguais agora. Há quanto tempo a gente não vê uma corrida, um final de corrida com os 4 primeiros assim, tão juntos, hein? E com alguma sorte, os 4 saem na foto, graças ao Schumacher, que está segurando o ritmo dos outros 3. Então a história do Rubinho, que eu tive que parar 2 vezes por causa da questão do da Mata e o Reginaldo falando dos 4 primeiros. É importante o Rubinho se virar ali para segurar aquela 5ª posição, porque ele está tomando um ponto do Raikkonen. Na briga do Raikkonen com o Schumacher. O Schumacher está assumindo a liderança do campeonato, no momento indo para 54 pontos. E o Kimi Raikkonen está indo para 51. O Rubinho que está caindo da 3ª para a 6ª posição. Da 4ª para a 6ª posição. Olha o Alonso, será que alguém vai tentar alguma coisa? São 4 voltas para o final. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya e Fernando Alonso. Olha o Schumacher, olha o Ralf, olha o Montoya, olha o Alonso. Aí vão os 4. Esse que você está vendo aí, ó, é o Pierre de Pasquier. É o homem da Michelin. Nessa guerra de pneus, Michelin que teve problema em 2 carros do Raikkonen. Teve no carro do Raikkonen e o outro problema foi no carro do Trulli. Os 2 perderam a borracha na roda da direita. Aí Schumacher vem vindo para mais uma vitória. Aí falou o Bassan. Olha como o Alonso tenta ali para cima do Montoya, que essa altura chega, mas não dá para ninguém atacar. 3 voltas do final. Será que alguém está guardando alguma coisa? O Schumacher vai com firmeza ali na frente. É o Schumacher que está na frente. É Michael Schumacher quem vai em primeiro para assumir a liderança do campeonato. E o Rubinho está brigando ali, brigando muito na frente, segurando de qualquer maneira. De qualquer maneira ele vai segurando o Raikkonen agora, já estão mais de 1 minuto atrás. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso, Rubens Barrichello, Raikkonen, Weber e Panis. Perdeu a sua 8ª posição, parou com problemas agora há pouco o Cristiano da Mata, quando mais uma vez levava vantagem em cima do companheiro. Outra boa corrida do Cristiano da Mata. O Pisonia vem aí na 11ª posição. Diga, Bassan. O problema com o carro do Cristiano da Mata foi na suspensão. Ele informou pelo rádio, ainda não chegou ao box. Aí a informação do Pedro Bassan. Você viu lá os discos incandescidos ali, vermelhos ali na freada.
Os carros sempre sofrem problemas sérios de pneus desse circuito na Ilha de Notre-Dame, que fica ali no Rio de Saint-Laurent. O retrovisor do carro do Ralf agora já quase toca no chão. O do Montoya já foi. O do Montoya foi pendurado e depois foi embora. O do Ralf tá ali ainda. O do Montoya foi o retrovisor da direita. O do Schumacher foi o da esquerda, tá ali pendurado, 2 voltas pro final. 2 voltas pro final. Pouco mais de 8 quilômetros nesse momento. Para mais uma vitória do Schumacher, para assumir a liderança do campeonato. A segunda posição ainda vai pertencer ao Kimi Räikkönen. O Alonso vai ficar firme na terceira posição. A quarta posição vai ser do Ralf Schumacher. A quinta posição vai ficar dividida com 31 pontos entre Rubinho e Montoya, só que o Montoya já tem vitória. Olha lá como fica vermelho ali quando ele busca o freio. Quando ele vai no do meio, quando ele vai no pedal do freio, ele fica incandescente ali. Aí eles vêm pro hairpin. Olha o Alonso. E agora você já tá com a câmera colocada ali no carro do Montoya. De novo a câmera colocada no carro do Alonso. Ralf, Montoya, Alonso, olha os 4, bonito chegar assim a Fórmula 1, os 4 primeiros, as 4 primeiras posições. Eles vão para a volta final. Olha o Alonso, puxa daqui que eu trouxe de volta. E aí, amigo, o Pisonia parou. Falou, é por isso? Então eu paro, não tem problema nenhum. Eu fico parado aqui. Fritou o pneu e tenta. Eu tava pensando que ele tava parando mesmo. Aí você vê o Alonso. Tenta se aproximar, é a volta final. Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Alonso. Vem a volta final e o Schumacher então mostra, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir um pouquinho, tá? Então eu vou andar mais rápido. Eu controlei a corrida do jeito que eu quis, eu fiz do jeito que eu quis, e agora eu aperto um pouquinho mais da direita para ninguém sair na fotografia comigo. Vou sair sozinho. Não quer nem dividir a foto. Não quero nem dividir a foto. Eu sou tão melhor que vocês que eu não quero nem dividir a foto. E aí o Schumacher vai abrindo. É impressionante. É impressionante o que anda esse Michael Schumacher. Ele sempre vai tirar de algum lugar. Ele sempre faz alguma coisa diferenciada. Aí vem ele. Alonso em cima do Montoya. Uma tentativa final. Será que ele vai arriscar tudo na freada da chicane na entrada da reta? Montoya deixa um pouquinho mais por dentro. Alonso, lá vem Schumacher, ergueu o braço, é dele. Michael Schumacher vence mais uma na Fórmula 1 e vibra muito porque assume a liderança do campeonato. Schumacher vence de novo, ergue o braço direito, punho cerrado, faz a festa o alemão Michael Schumacher. Vibra muito, Schumacher larga o volante, faz a festa. Schumacher vence. A segunda posição do Ralf Schumacher, em terceiro Montoya, em quarto Alonso, numa linda chegada. Os 4 chegando juntos ali. Barrichello vai chegar na quinta posição. E olha, eu tô vendo o Barrichello aí. E cadê o Räikkönen? Ficou para trás o Räikkönen. Ele tava atacando, tá lento o Räikkönen aí, ó. Vem chegando muito lento o Kimi Räikkönen. Chegando na sexta posição. Barrichello vai conquistar a quinta posição depois que deu um toque no Alonso. Não teve mais chance, permaneceu na posição que conquistou no grid, em quinto lugar, mas não teve chance de atacar ninguém, mas fez a parte dele aí. Segurou o Räikkönen e tomou um pontinho do Räikkönen. Aí Rubens Barrichello então chega em quinto, a sexta posição é do Räikkönen. O Cristiano da Mata estava fazendo um pontinho oitavo quando teve problema de suspensão, e o Pisonia também parou no finalzinho. Você viu que ele vinha lento, se arrastando no box. Quando os 4 líderes passaram, ele fez aí curva 1, curva 2, encostou o carro para não atrapalhar ninguém. Schumacher vence de novo. A fera venceu outra vez. Já já nós voltamos com a festa do pódio. Mais uma festa de Schumacher, e agora no lugar que ele está acostumado, né? Na frente, em primeiro na prova e em primeiro no campeonato. Na nossa aposta ganhei, Reginaldo. Chegou na frente das 2 Williams. Claro. Schumacher fez mais uma corrida espetacular e segurou, na sua experiência, segurou um Ralf sempre mais rápido do que ele. E a Bridgestone volta a vencer no campeonato, dando o troco aí na Michelin.
Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Bem, amigos da Rede Globo, voltamos aí com a festa da Ferrari. Você está vendo aí aqueles que não completaram a prova. Vitória do Schumacher, com Ralf Schumacher em segundo, Montoya em terceiro, Alonso em quarto. Está conferindo aí os 4 chegando juntos. Barrichello em quinto, Raikkonen em sexto, Weber em sétimo, Panis em oitavo, Verstappen em nono, Pisonia mesmo parando, ficou 4 voltas atrás, considerada a 10ª posição. O problema do Rubinho começou aí, você vai ver no momento em que ele vai tocar. Agora, olha, ali, tocou no carro do Alonso. Naquele momento tocou no carro do Alonso. Depois o Montoya rodou. Aí nós temos alguns dos melhores momentos, momentos mais importantes da corrida. Reginaldo Leme já vem aí a festa do pódio. Uma bela corrida no Canadá. Vamos falar a classificação primeiro aqui, ó. Schumacher tem 54 pontos. Schumacher tem 54 pontos. Já passamos para a segunda página. Vamos ver se a gente consegue mostrar, repetir para você, porque o Raikkonen tem 51 pontos. Quero ver a sequência aí da classificação. O Alonso vai para 34 pontos. O Ralf Schumacher fica com 33. O Ralf Schumacher tem 33, 31 tem o Montoya, 31 tem o Rubinho. O Montoya tem uma vitória. São esses os 6 primeiros colocados. E aí vamos à execução, mais uma vez, do hino alemão. O Reginaldo se referiu em Mônaco, mas foi diferente. Tivemos o hino colombiano, estamos muito acostumados a ouvir o hino alemão. E agora o hino italiano. Ele faz ali menção de reger o hino que o senador da República Italiana proibiu o Schumacher de que fizesse gestos enquanto estava sendo tocado o hino italiano. Que bobagem. Você viu o gesto do Ralf aí no pódio agora há pouco, balançando a cabeça, nada satisfeito, mas na verdade ele também não foi para cima do Schumacher. Schumacher ganhou essa corrida por ele, pela categoria dele, e porque não era o Montoya. O Montoya rodou logo no começo, não era o Montoya no lugar do Ralf ali dar combate. De qualquer forma, o Montoya empata com o Rubinho no campeonato, o Ralf ultrapassa o Rubinho. O Ralf é o piloto regular do ano, marcou ponto em todas as 8, só que dessa vez ele fez o seu melhor resultado, que é um segundo lugar. O Schumacher finalmente é líder do campeonato depois de 8 provas, mas a McLaren, que é a sua grande rival, está em baixa e a Williams agora aparece em alta. Tomara que a Williams continue assim, pelo bem do campeonato. Aí a premiação para o Schumacher. Vamos ver se esse pequeno erro do Rubinho tocando o Alonso na largada, que não roubou a 5ª posição do Rubinho, repito, mas pelo que o Schumacher conquistou na pista, ele tinha carro para tentar chegar junto no bolo ali e tentar brigar por posições. Como é que fica se tem algum desdobramento, mas continuo dizendo, apesar de tudo que se fala, o Rubinho tem muito respeito por parte da Ferrari, do trabalho que ele vem fazendo. Não está fazendo um ano exatamente como fez a última temporada, quando eu diria que ele foi brilhante e fez uma temporada belíssima, mas continua aí pilotando o melhor carro da Fórmula 1, nosso Rubens Barrichello. Vamos esperar que ele tenha a melhor sorte no Grande Prêmio da Europa, que será daqui a 2 semanas no circuito de Nürburgring, e depois um fim de semana só de intervalo, e nós teremos o Grande Prêmio da França no circuito travado de Manscourt. Aí a festa da Ferrari, a festa da Williams. Schumacher em primeiro, em segundo o Ralf Schumacher, em terceiro o Montoya. Já já nós vamos para a cerimônia do champanhe e em seguida já vamos nos despedindo. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Voltamos em 2 semanas com o Grande Prêmio da Europa na belíssima pista alemã de Nürburgring, com mais emoções na Fórmula 1. Você viu a imagem dos 4 carros chegando juntos, e aí vem
Kleber Machado, Casagrande, Arnaldo César Coelho, o Campeonato Brasileiro, as emoções de Santos e São Caetano, menos para a cidade de Santos, o Rio Grande, o interior do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, que vão ficar com o Grenal, mas todo mundo sabendo tudo sobre os clássicos regionais. Os carros chegaram juntos, a festa do pódio, mas na verdade deu ele. Schumacher ganhou de novo e é líder do campeonato. Vamos ao futebol e depois Fausto Silva. Globo, a gente se vê por aqui.